A você que está ligado na TVI, está começando o TVI News, segunda edição. Eu sou Joab Paiva. Peço licença para entrar na sua casa a partir de agora até às 19 horas com muita informação de tudo que acontece na nossa cidade de Itabuna, na Bahia, no Brasil e os fatos relevantes do mundo. Mais uma vez agradecendo o carinho da audiência de cada um de vocês que nos acompanham diariamente aqui pela TVI, através da TV Cabo, TVC 24.2 e também através do YouTube, youtube.com/TVI Oficial. Lembrando que você também pode baixar o nosso aplicativo nas lojas de aplicativo, ou então apontando o seu celular aqui para este QR Code que te direcionará para o nosso aplicativo, onde você poderá estar por dentro de toda a nossa programação diversificada de entretenimento e também de jornalismo. São 17 horas e 3 minutos e esses são os destaques de hoje. Nós vamos falar hoje sobre uma operação da CESOP que apreendeu aí cerca de 12 motos na operação Barulho Zero. Também falaremos da tentativa de assalto, violência na cidade de Itabuna. Aconteceu na noite de ontem. Um motorista de aplicativo quase teve o seu carro levado. Houve uma tentativa de assalto. Já você saberá os detalhes. Os bandidos fugiram deixando um celular, que é uma grande pista para a polícia. Vamos falar também sobre a interdição da ponte que liga a BR-101 no trecho de Itapebi. Já mais informações dessa região. Tem trazido muitos transtornos para as pessoas que trafegam aí pela importante BR-101. Também uma outra notícia que não é muito agradável, o Banco Bradesco está fechando aí agências pelo sul da Bahia, pelo Baixo Sul, melhor dizendo, da Bahia. Já você saberá as localidades em que agências do Bradesco serão fechadas. Bahia registra também o maior número de mortes em acidentes de trânsito em 25 anos. Atenção, isso é um alerta para todos nós que trafegamos aí pelas BRs e diariamente pelas cidades. Falaremos também, o Ministério da Educação proíbe alguns cursos de EAD, alguns cursos à distância, em 5 graduações. Você saberá quais são essas graduações daqui a pouco aqui no nosso TVI News, segunda edição. Essa e muito mais informações nós estaremos trazendo para vocês. Também trazendo imagens lá da Lapa, onde nosso comentarista Jai Pereira, ele que já está por lá pela Lapa, e nós estaremos trazendo imagens lá de Bom Jesus da Lapa, mostrando essa importante região da nossa Bahia e como está o tempo por lá. Falar em tempo, vamos ver como é que está o tempo aqui hoje na nossa cidade. Vamos ver aí, produção, o tempo, como está em nossa cidade. São imagens aí da Avenida Aziz Maron, Mário Padre, né? Esse encontro da Aziz Maron e da Mário Padre. E nós podemos observar que o tempo agora já está firme. Então as nuvens que permeavam aqui a nossa cidade já foram embora. O sol deu o ar da graça e as nuvens já foram embora. Agora, dando lugar a um dia ensolarado. Hoje em Itabuna o tempo foi firme, né? Dentro em breve nós teremos aqui também a nossa garota do tempo, a Brenda, que estará trazendo mais informações sobre como estará o nosso clima e o tempo também amanhã. Olha aí a imagem, o nosso cinegrafista mostra o tempo firme, céu azul, como é chamado aí, céu de brigadeiro, né? Céu de brigadeiro hoje na cidade de Itabuna. Olha aí o nosso cartão postal, algumas obras estão sendo realizadas ali naquela praça e observando também o trânsito que transcorre de forma normal nesta importante avenida aqui da nossa cidade, mais conhecida, mais chamada como a Avenida Beira Rio, porém Aziz Maron, né? Ali o encontro da Aziz Maron com a Mário Padre, próximo ao grande centro de comércio que é o shopping aqui da nossa cidade. Você vê imagens dessa belíssima praça da nossa cidade de Itabuna. Hoje o tempo está firme por aqui, tá bom? E já a Brenda Santos trará mais informações sobre o clima e o tempo em nossa cidade, não só em Itabuna, mas também em toda a nossa região. Brenda Santos já trará essa informação para vocês. Teremos também aqui no estúdio a participação de Marcela Andrade, ela que é presidente da ONG Bicharada, vai estar falando para a gente das ações
que a ONG Bicharada tem desenvolvido durante este mês e tem muitas novidades para vocês. Essa ONG é uma ONG muito importante para a nossa cidade no que diz respeito ao cuidado animal. Dentro de alguns instantes estaremos recebendo aqui para uma entrevista, para um bate-papo bem interessante, a Marcela Andrade, ela que é presidente da ONG Bicharada. Você não pode perder. Mas vamos então de informações, e a primeira informação que nós trazemos é daqui de Itabuna. A Secretaria de Segurança e Ordem Pública apreendeu cerca de 12 motos na Operação Barulho Zero. A Prefeitura divulgou aí um balanço da primeira fase da Operação Barulho Zero. De sexta a domingo, a Força Tarefa apreendeu cerca de 12 motos, com escapamentos irregulares, que faziam um barulho ensurdecedor pelas ruas da cidade. Eu acredito que a gente tem até imagens aí dessa operação, dessas motos que foram apreendidas durante esta operação realizada pela Prefeitura Municipal, especialmente, não temos produção, ok, mas especialmente pela Secretaria de Segurança e Ordem Pública. A operação mobilizou equipes da Guarda Civil Municipal, importante Guarda Civil Municipal, fiscais da Secretaria também de Ordem Pública, a própria CESOP, e também agentes de trânsito do nosso município. As abordagens se concentraram nos bairros Santo Antônio, o bairro São Lourenço, Santo Inês, Califórnia e bairro de Fátima, além também da Avenida Juraci Magalhães, que já é uma área mais central aqui da cidade de Itabuna. A Prefeitura Municipal disse que a operação se baseia na Lei Municipal de número 1710 de 95, que prevê aí a retenção e condução de veículos adulterados, além do artigo 230 do Código Brasileiro de Trânsito, que também veda essas práticas aí também. Ela ainda cita a lei de crimes ambientais, porque esses barulhos acabam também afetando toda a nossa fauna, todo o nosso meio ambiente também. Nós temos uma cidade muito bem arborizada e também com animais. Nós falaremos dos animais aqui, toda a nossa fauna também está ao redor da nossa belíssima cidade de Itabuna. Então acaba afetando também e é enquadrado como crime ambiental que coíbe a poluição sonora e a lei das contravenções penais, que também pune a perturbação do sossego. Eu não sei o que tem acontecido, principalmente com os nossos jovens, porque quando nós falamos aí de pessoas que têm trafegado pela cidade de Itabuna com aquelas motos com descargas adulteradas e tem tirado o sossego de muita gente. Eu tenho relatos aqui de pessoas em que dizem que até no horário de meia-noite, 11 horas, meia-noite, motociclistas com o famoso cadrão, têm tirado o sossego, têm acordado pessoas que estão no seu sono, ali já trabalharam durante o dia e ali estão já no seu sono reparador. Acabam acordando pelo barulho que é ensurdecedor, sem falar nas pessoas que estão adoentadas, estão acamadas. E essas pessoas que estão praticando tais crimes não têm nenhum pudor, pelo contrário, eles acabam praticando como se nada estivesse acontecendo, como se isso fosse música clássica para os seus ouvidos. E não é isso que acontece. Então, parabéns aí para a Prefeitura Municipal de Itabuna, em especial a Secretaria de Ordem Pública, como o nome já está dizendo, é uma secretaria que está aí para manter a ordem no município, e uma operação como essa é muito bem-vinda. Nós precisamos de mais operações como essa, viu, secretário? Precisamos de mais operações como essa. O secretário Humberto Matos, que está à frente aí da Secretaria de Segurança e Ordem Pública, e conseguiu, então, tirar de circulação 12 motos. Já é um número interessante, 12 motos que estavam aí trafegando pela cidade de Itabuna de forma irregular, porque estavam com a descarga adulterada, trazendo a perturbação do sossego para as pessoas. Então vocês estão acompanhando em imagens dessas motos já em cima do guincho, já estavam sendo levadas, e pode ter certeza que a pessoa que estava infringindo a lei aí ainda acha que está certa,
Ah, não estou fazendo nada de errado, esses guardas estão tentando dinheiro, estão tentando multas a todo momento. Pelo contrário, se você andar pela lei, eu tenho certeza que você não terá problemas como esse. Com certeza não terá problemas como esse. Mas a partir do momento que você adultera a descarga da sua moto para ficar subindo e descendo, tirando o sossego alheio, aí, meu amigo, vou falar como um velho conhecido aqui do jornalismo itabunense. Faça-me uma garapa de limão-balão. Faça-me uma garapa de limão-balão, porque, sinceramente, a pessoa não ter o senso, né? Então, mais uma vez, reitero aqui os parabéns para a Secretaria de Segurança e Ordem Pública, né, a todos os envolvidos, tanto a Guarda Municipal, que, diga-se de passagem, tem realizado um excelente trabalho. Eu gostaria de destacar aqui também o trabalho da Guarda Municipal de Itabuna, né, que tem trabalhado também conjuntamente com as demais forças policiais, não só na coibição de crimes como esse, porque é um crime, né, perturbação do sossego é um crime, mas tem trabalhado também em demais delitos no município, né, em busca aí contra o tráfico de drogas, contra o crime organizado. A Guarda Civil Municipal tem se mostrado bem eficiente em nosso município. Nós temos aí os grupamentos, o ROMU, né, nós temos aí também o outro grupamento que trabalha, o GOPA, que trabalha com a questão ambiental e tem realizado, de fato, um excelente trabalho. Então, parabéns, né? Dá a César o que é de César. Quando tem que parabenizar, nós parabenizamos. Então, parabéns aí aos guerreiros e guerreiras da Guarda Civil Municipal de Itabuna. Guarda que recentemente está recebendo também novos componentes. Nós tivemos nós tivemos aí recentemente as provas, né? Que trouxeram, aumentaram o nível, aumentaram não só o nível de capacitação desses guardas, mas também o número de guardas pelo município, logo depois, então, do concurso que foi realizado recentemente no nosso município. Então, parabéns aí a todos que estão envolvidos nesta importante operação em nosso município. Ainda aqui no nosso município de Itabuna, nós vamos falar agora de uma situação que aconteceu ontem à noite, né? Nós já temos um período aí com a cidade tranquila, mas ontem à noite um trabalhador, ele que trabalha aí com Uber, né, como Uber, chamado Uber, né, motorista de aplicativo. Uber é a marca, né, gente? Já estou fazendo aqui a propaganda de forma indevida. Desculpa aí, viu, Barbosa? Não vai cobrar essa propaganda. Mas trazendo, então, um Uber, né, um motorista de aplicativo que viveu momentos de tensão ontem à noite aqui na cidade de Itabuna. Ele recebeu o chamado de uma corrida lá do Pontalzinho, mais especificamente na rua Ramiro Nunes, grande comunicador aqui da nossa cidade, que leva o nome desta rua, e ele passou por apuros, né? Foi alvo de uma tentativa de assalto. De acordo com o relato da vítima, 3 homens e uma mulher solicitaram a corrida, como já disse, aqui na rua Ramiro Nunes, nas proximidades da escadaria. Quem mora por ali sabe, tem uma escadaria, e o destino seria o hospital de base. Segundo o motorista, a mulher alegava estar passando mal, por isso que eles teriam, né, pedido deslocamento até a unidade de saúde. No entanto, ao se aproximar do hospital, naquela ladeira de acesso, o grupo anunciou o assalto e ordenou que o motorista seguisse para a região conhecida como Volta da Cobra, aqui no município, que é uma zona rural de Itabuna. Em um momento de desespero, o condutor desobedeceu então a ordem aí dos bandidos, dos criminosos, e desviou o trajeto entrando na rua que dá acesso ao hospital de base. Já nas imediações de um ponto de ônibus que está ali próximo ao hospital de base, ele puxou o freio de mão e saiu correndo do veículo, né? De uma forma, com um pedido desesperado. Imagine aí esse momento de angústia que passou este trabalhador motorista de aplicativo. Surpreendidos com a ação, os suspeitos, incluindo a mulher, né, uma criminosa que estava também no meio, abandonaram o carro e fugiram pelo matagal, tomando rumo ignorado. Ao retornar ao veículo, o motorista percebeu que a mulher havia deixado um celular para trás, que possivelmente teria sido utilizado para chamar a corrida. O caso ele deve ser investigado aí pela
Polícia Civil. Mas aconteceu na noite de ontem, esse motorista de aplicativo viveu momentos de tensão, de muita tensão, viveu aí esse motorista de aplicativo. E o que chama a atenção é a participação também de uma mulher, né, nesse bando. Graças a Deus, e também a tentativa desesperada desse trabalhador, né, de se livrar, porque nós sabemos que a região em que eles ordenaram que ele fosse uma região erma, né, sem casa, sem ninguém, e sabe Deus o que poderia acontecer com a vida desse cidadão. Mas o final foi um final feliz, o carro está aí, o trabalhador está bem, está ileso, logicamente com exceção, né, do trauma psicológico que fica. Mas eu gostaria aqui de chamar a atenção, a cidade de Itabuna, que estava vivendo até então momentos de paz, né, passa a registrar agora situações como essa. Semana passada nós tivemos relatos aí também de assalto. Esta semana também já começou com este relato de assalto deste trabalhador motorista de aplicativo. Então, atenção aí, eu tenho certeza que as forças policiais já estão alerta, tentando coibir esses crimes. E lembrando que a mulher correu e deixou o celular. Então, ela deixou uma prova que, com certeza, a polícia estará fazendo a perícia e, com certeza, será identificados os autores desta tentativa de assalto. Então, cuidado, a qualquer momento, a polícia vai estar batendo na porta de você que tentou aí tirar a paz, né, tirar o ganha-pão desse cidadão itabunense na noite de ontem. A polícia está de olhos bem abertos para vocês, hein? São 17h20. Eu vou e volto já já com mais informações para você de toda a nossa Bahia. Não saia daí. TVI. Dia 17 de janeiro de 2005, foi a inauguração da TVI. Inauguramos às 17 horas com o programa Cidade Já, que era o Reginaldo Silva que apresentou o primeiro programa da TVI. Era um programa que falava de política, falava dos assuntos do cotidiano da cidade. E daí até hoje nós nunca paramos, 20 anos fazendo uma programação 24 horas, a favor da região, que hoje pode dizer, nós temos um canal de TV por assinatura. Agradeço muito a Deus, eu agradeço também a todas aquelas pessoas que passaram por aqui, vários profissionais. Quando você vê que o que você aprendeu, você conseguiu transmitir para alguém de alguma forma, e essa pessoa assimilou isso e virou um grande profissional, né? Eu me sinto realizado nesse ponto aí, fico muito feliz. E também ao telespectador, porque o assinante de Itabuna, da TV a cabo, né? Nós batemos um recorde aqui na cidade, e Ilhéus também, né? A nível de assinantes de TV, né? Muitos assinantes assinaram a TVC, hoje a TVC, né? Era a TV Cabo. Então, na época, muita gente assinou para assistir a gente, para acompanhar a gente, né? Então foi um recorde para uma cidade como Itabuna, chegou a um número muito alto e a gente ficou muito feliz. E repercutia tudo, e como repercute até hoje, tudo que a TVI faz, né?
O público nos aceitou de uma maneira assim muito carinhosa e hoje a TVI é uma marca da cidade, é uma marca da região. Eu agradeço do fundo do meu coração. Obrigado aí por esses 20 anos da TVI. Dezessete horas e 23 minutos, estamos de volta com o TVI News, segunda edição. Eu sou Joab Paiva, estarei com você até às 19 horas, trazendo muita informação de tudo que aconteceu durante o dia, de tudo que acontece durante o dia aqui na nossa cidade, na nossa região, em toda a nossa belíssima grande Bahia. Muito obrigado a você que nos acompanha das diversas localidades da nossa cidade, a você que nos acompanha do bairro de Fátima, do bairro de Zizo. Eu tenho visto pessoas que têm falado comigo, fico muito feliz por ter a sua companhia conosco diariamente. A vocês, meus amigos também do bairro São Pedro, bairro Conceição, enfim, diversos bairros da cidade que estão nos acompanhando, além de cidades aqui também da nossa região e da região metropolitana de Salvador, que diariamente acompanham a nossa programação aqui da TVI. Abraçando também os nossos amigos do Extremo Sul, né? Ali Eunápolis, Itapebi. E por falar em Itapebi, nós vamos trazer uma informação que tem permeado os meios de comunicação, não só aqui da região, mas de toda a Bahia, de todo o Brasil, que é a interdição da BR-101, né? Que continua trazendo aí, causando diversos transtornos para as pessoas que por ali trafegam, ou até trafegavam, porque não conseguem mais trafegar por conta desta interdição da ponte, além também das empresas de ônibus que estão sendo obrigadas a alterar o seu trajeto. O fato é que a interdição da ponte sobre o rio Jequitinhonha, no município de Itapebi, vocês estão vendo aí imagens nesse exato momento, aqui no sul da Bahia, tem provocado uma série de transtornos, tanto para passageiros como também para as empresas que dependem desse transporte rodoviário aqui na região. Desde o último dia 5 de maio, a estrutura localizada na BR-101, que é muito importante, a nossa BR-101 corta todo o Brasil, está fechada para as obras de reforma, afetando diretamente a mobilidade na Costa do Descobrimento. Sem previsão exata para a conclusão da obra, que deve custar cerca de 70 milhões, segundo a estimativa do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT, o tráfego tem sido desviado por rotas alternativas, Larissa. Uma das principais opções é a estrada de terra, que passa pela área da famosa Veracel, entre São João do Paraíso e o entorno de Belmonte. Mas o trecho está improvisado, né? Está em condições muito precárias, sem pavimentação, tomando por lama, sem sinal de celular, além do mais sem acesso à água e também sem acesso à alimentação, porque não existe restaurantes por essa estrada aí, né? Nos últimos dias, passageiros relatam atrasos superiores, o que é um absurdo, a 12 horas, além de longas paradas em pontos de apoio como São João do Paraíso, enquanto aguardam decisões logísticas das empresas. Diante deste cenário, que é um cenário caótico, as empresas de transportes intermunicipais passaram a suspender ou até mesmo redirecionar linhas. Por exemplo, a aviação Águia Branca informou que manterá trechos importantes como Salvador Teixeira de Freitas, Salvador Itanhaém, Itanhaém Salvador e Salvador Rio de Janeiro, tá bom? Mas com o desvio pela BR-116, o que ocasiona aí uma demora maior, né?
a quantidade de horas que você vai passar dentro do transporte. Já a aviação rota acabou cancelando rotas entre Itabuna e Porto Seguro, também Jequié e Porto Seguro, Ilhéus e Porto Seguro, afetando logicamente aí também a questão do turismo, mesmo que indiretamente, mas afeta pessoas que poderiam desembarcar em Ilhéus pelo aeroporto Jorge Amado e seguir até Porto Seguro. Algumas pessoas fazem essa rota também, né? Porque por conta da questão das passagens aéreas, acabam parando em Ilhéus, devem ir para Porto Seguro, mas agora acaba saindo mais caro também, tá bom? A empresa Brasileiro, por exemplo, nós falamos aqui da Águia Branca, da Rota e também da empresa Brasileiro, que informou a suspensão de um horário entre Nanuque e Ilhéus e reduziu também a frequência nas rotas que passam por comunidades afetadas pela interdição, como a Boca do Córrego e Santa Maria Eterna. Ambas são localidades do município de Belmonte. Eu estou recebendo aqui a nossa comentarista, hoje é terça-feira, Larissa Araújo está comigo, com muita satisfação, eu gosto quando ela vem. Muito boa tarde, minha amiga Larissa. Boa tarde. Mais uma vez, seja bem-vinda aqui ao nosso TVI News, segunda edição. Eu tenho certeza que você é a mulher do comentário preciso, viu, gente? E é algo que tem trazido, né, Larissa, muitos transtornos para toda a nossa população aqui da região sul-baiana. Primeiramente, boa tarde novamente boa a você. Tarde. É sempre uma honra estar aqui do seu lado, TVI News. Maravilha. Boa tarde a vocês também, telespectadores. E Joab trouxe aqui, âncora, né, apresentador do TVI News, trouxe essa notícia que realmente está repercutindo bastante na região. Inclusive, semana passada, teve até uma reunião ali entre alguns líderes das cidades circunvizinhas. Sim. Porque para falar dos impactos que estavam acontecendo em relação também à economia. A gente tem aqui também, a gente sabe que a agropecuária aqui é muito forte, e Verdade. isso ali também tem atrapalhado bastante diversos agricultores, diversos empresários que trabalham com isso, e eles estavam ali reivindicando do órgão responsável pela obra para que eles pudessem adiantar, porque realmente a Bahia está passando por um estágio peculiar, onde muitas obras estão atrasadas, mas quando a gente fala de obras que envolvem rodovias, né, que é ali a via de trânsito e de acesso, mexe realmente com a economia da nossa região. É verdade, Larissa. E algo que chama a atenção também, me parece que foi algo feito sem um devido planejamento. Porque esses transtornos estão aparecendo por conta da falta do planejamento, né? Inclusive, aqui o microfone está aberto para os representantes do DENIT, né, para poder trazer esse esclarecimento para a população. Porque como é que nós fazemos uma interdição que, diga-se de passagem, é necessária? Nós estamos falando de uma ponte construída no século passado, logicamente, né, que precisa desses reparos, como nós noticiamos aqui, serão milhões de reais para esse reparo, mas, por outro lado, nós vemos que as rotas de desvios não foram preparadas para receber esse fluxo. Nós temos, inclusive, imagens aí, por favor, coloca aí, produção. Olha aí, como é que uma rota dessa, né, pode receber esse fluxo, tanto de carros pesados como caminhões, como ônibus de passageiros, né? E é uma estrada de chão. Ou seja, nós tivemos aqui, até o dia de ontem, essa frente fria que chegou em nossa região, e o resultado é esse aí. Tá parecendo que a gente está na Transamazônica. Não é isso, Larissa? Exatamente. Quando chove, piora tudo. Você percebe ali na imagem, né? E a estrada fica literalmente aquela estrada de barro. E ali acontece também de um ônibus ou de um carro particular, um veículo particular, se atolar e não conseguir realmente sair do local. Ou seja, causa mais danos ainda para os motoristas nessa situação. Inclusive, você havia comentado sobre a aviação Águia Branca. Sim. E um dos representantes informou o seguinte também, que é importante falar sobre isso. A medida que eles tomaram de cancelar literalmente, né, algumas linhas, né, que fazem ali, principalmente entre Porto Seguro, Salvador, que são linhas importantes, que tem um fluxo muito grande, inclusive. Sim. Não foi somente por questões das estruturas da estrada em si, né? Mas eles trabalham em comboio, esse comboio segue com a equipe de segurança, e até mesmo para a equipe de segurança não estava sendo conveniente permanecer nesse percurso, porque não era muito seguro. Eles têm um planejamento, inclusive, né, um planejamento estratégico para eles seguirem em segurança. E o fato dessa via ter sido mudada a rota não permitiu que a empresa se adequasse a esses moldes também de segurança.
O fato é que nós precisamos de uma resposta urgente, porque, logicamente, tem causado, como nós já estamos noticiando aqui, não é de hoje, né? Desde a semana passada nós estamos noticiando essa questão desses transtornos, tem causado impactos também financeiros, não só para as grandes empresas, mas também para as pessoas que moram ali, por exemplo. Pequenos agricultores. Pequenos agricultores, pessoas que moram do lado anterior, né, à chegada de Itapebi. Tem um distrito ali, me fugiu a memória agora o nome do distrito, mas que eram só atravessar a ponte e já estava na sede. Agora precisam fazer todo esse roteiro para chegar até a sede, e isso, logicamente, encarece, né? Não só, vamos colocar aqui, aquele agricultor que levava até a feira de Itapebi aquilo que ele cultiva. Logicamente que agora ele vai ter que colocar um preço um pouquinho mais elevado. É um trecho muito importante e interfere, para vocês terem noção do impacto que isso causa, até mesmo na área da saúde. Existem pacientes em determinadas cidades, né, que fazem tratamento em outras cidades. E aí, mesmo com esse desvio de rota, além de se estender, né, o trajeto que é feito, muitas vezes eles não têm realmente condições de poder passar por esse desvio e acabam suspendendo o seu tratamento. É verdade. Então, muita atenção, né, para essa questão. E eu acredito que dentro em breve o DENIT tem que trazer uma solução, seja no asfaltamento tardio, que também vai trazer transtornos para asfaltar essa rodovia aí, né? Ou, enfim, eu não sei, deverá ter uma saída para essa questão aí, os senhores do DENIT, né, que representam, então, que estão respondendo por essa questão da interdição. Já foi cogitada, inclusive, Larissa, a questão da abertura novamente para carros pequenos. Eu acho que minimizaria, né? Porém, a questão dos transportes intermunicipais continuaria a mesma, vamos chamar assim, a mesma celeuma, né? Até essa resolução. É porque, como o Joab inteligentemente abordou, esse tipo de reforma, esse tipo de obra, ele teria que ter realmente um planejamento estratégico muito bem elaborado, porque é uma via de extrema importância, não é qualquer via. Sem sombra de dúvidas. É uma via ali onde trafega... Nós estamos falando da BR-101. Exatamente. Pequenos automóveis a caminhões, carretas, e essas carretas, elas precisam, né, também alimentar os supermercados, e a gente está falando também de outros setores que são realmente impactados. Então, se não houve esse planejamento, né, pelo que a gente percebe aqui, as estradas elas não foram preparadas para esse tipo de desvio, infelizmente vão ter que se criar agora de imediato um planejamento emergente, né, que atenda às necessidades ali básicas, né, de quem vai precisar utilizar essa via. Muito bem, Larissa. Larissa que esse final de semana esteve aí, eu até em off parabenizei a Larissa pela condução da entrevista, né, se destacou aí. Nós tivemos aqui na cidade a gravação de um programa a nível nacional, que foi o programa do Lucas Guimarães, né? E a Larissa esteve lá. Daqui a pouco eu vou falar com você também qual foi a percepção que você teve, a importância de termos um programa como esse, colocando Itabuna no cenário nacional. Acho que evidenciou muito, né, as pratas da casa, pessoas que não tinham essa oportunidade, e a partir da passagem desse programa, né, poderão mostrar o seu talento a nível nacional. Mas já nós vamos falar sobre isso, sobre a sua participação lá no período da entrevista. Como é que dá o nome mesmo? Da coletiva de imprensa. Coletiva de imprensa, que Larissa participou e brilhantemente participou, né? Obrigada, meu amigo, meu parceiro. Um elogio vindo de Joab Paiva. Gente, olha de responsa, viu? Brilhantemente participou, é verdade. Mas vamos falar, infelizmente, de um assunto que não é tão agradável, porque nós estamos falando de fechamento, né? O fechamento de algumas agências do Banco Bradesco na região do Baixo Sul. O Bradesco anunciou aí, né, o fechamento de algumas agências no Baixo Sul aqui da Bahia. O Banco Bradesco, que é uma das maiores instituições financeiras privadas do nosso país, iniciou um processo de reestruturação que inclui, inclusive, o fechamento, como acabei de dizer, de diversos postos de atendimento no interior da Bahia. A região do Baixo Sul está entre as mais impactadas, com a confirmação do encerramento das atividades em pelo menos 4 cidades. A instituição já confirmou oficialmente que ainda neste mês de maio, as agências localizadas, atenção, hein? Então as agências localizadas
nos municípios de Apuarema, Itamari, Presidente Tancredo Neves e Venceslau Guimarães serão fechadas. A medida faz parte de uma estratégia nacional de otimização, da rede física, diante da crescente digitalização dos serviços bancários. A justificativa apresentada é o alto custo da manutenção dos pontos de atendimento de forma presencial, aliada à queda da demanda por esse tipo de serviço. Embora ainda não haja uma lista completa divulgada pelo banco, os relatos indicam que a reestruturação atinge principalmente as cidades pequenas e de difícil acesso, onde os postos representavam a principal alternativa de atendimento bancário para a população local. Então está aí, né, Larissa? O Banco Bradesco, que é uma das principais do nosso país, está deixando mais essas cidades, vamos dizer assim, órfãs, né, desses serviços bancários que são muito importantes. Aí deixa eu até mencionar algo importante, né? A ideia dos bancos, e não somente do Bradesco, o Bradesco está ali à frente dessa iniciativa aí, realmente está repercutindo bastante nessas cidades pequenas, é de tornar o banco com funcionalidade mais digital. Oferecer serviços, né, através de aplicativos, né, e tornar tudo mais tecnológico, né? Verdade. Mas para isso a gente precisa ter uma boa estrutura, para que os aplicativos funcionem de forma rápida, eficiente e com menos burocracia, né? Porque quando você tem ali acesso direto ao seu gerente, a conversa é olho no olho, cara na cara, né? Verdade. É mais fácil, né? Então você precisa também oferecer o banco, quando a gente fala você, né? O banco ele precisa oferecer também uma estrutura de segurança que garanta a preservação dos dados bancários daquele cliente que vai utilizar. Então a ideia é essa. Que o fechamento não é porque as instituições estão falindo em relação a isso, não. Essas instituições privadas, elas estão priorizando os atendimentos digitais, né, virtuais, que a gente fala através dos aplicativos. Muito boa a sua colocação, Larissa, até porque nós estamos falando aí da digitalização, né? É o novo que chegou, era algo que, infelizmente, eu digo infelizmente também porque algumas pessoas acabaram desempregadas, e alguns transtornos, né, serão causados principalmente para aquelas pessoas que não têm tanto domínio do digital, né? E nós falamos aqui de municípios onde boa parte da população não tem acesso à internet. Isso parece uma coisa muito distante, mas é a realidade de muitos municípios, inclusive municípios que foram citados aqui, alguns eu até conheço, né? Abraçando os amigos aí lá de Venceslau Guimarães, aquela região de Gandu, que tem uma extensão muito grande, porém, a maior parte da extensão municipal é na zona rural, né? Então, eu acredito que esse pessoal aí que vinha até o centro da cidade para fazer as suas transações bancárias terão maior dificuldade, terão que se dirigir, por exemplo, quem é de Venceslau vai se dirigir para Gandu, enfim. Então, lamentamos nesse sentido, mas, por outro lado, também entendemos essa otimização do banco. Logicamente que nós precisamos aí da ação também dos agentes políticos, né? Veja como a política é importante para poder tentar minimizar esses impactos que serão causados nessas cidades. Mas eu agradeço muito aqui a sua participação. Você volta já já, porque nós vamos agora até o extremo sul com o Ramiro, como é? Ramiruel, é um nome diferente. Eu pensei que era Ramiro, rapaz. Desculpe, Ramiruel. Seja muito bem-vindo, Ramiruel Lobo. Ele que está aí no Extremo Sul trazendo muita informação para a gente. Nós falamos agora há pouco, Ramiruel, sobre aquela questão dos impactos do fechamento da interdição aí na região de Itapebi da Ponte, né? Algo que tem tomado os noticiários sempre. Mas vamos ver quais são as informações que você tem de momento para a gente. Muito boa tarde, Ramiruel Lobo, diretamente do Extremo Sul do estado. Boa tarde, Joab. Boa tarde a todos que acompanham o TVI News, segunda edição. Então, Joab, realmente essa interdição da ponte ali está trazendo muito transtorno para quem está precisando circular aqui pela região. O desvio ali da Veracel, com as fortes chuvas que estão ocorrendo, então está complicadíssima a circulação, principalmente de carros grandes, como caminhão e ônibus. Com isso, a gente está vendo que algumas empresas de ônibus tiveram que cancelar alguns horários. Exemplo aí a Rota e a Águia Branca, que já em nota, já divulgaram nota cancelando alguns horários dos seus ônibus que circulavam entre Itabuna e Porto Seguro. Então, com isso,
muitas pessoas estão aí sem poder fazer as suas viagens, né? E quem tem o seu carro está tendo que enfrentar um lamaçal que está aquela região. Então, entrando ali por Santa Maria Eterna, pegando todo aquele trecho ali de estrada de terra que tem, né, para sair ali próximo a Mundo Novo ali. Alguns ainda se arriscam em sair na cidade de Itapebi também, mas esses trechos aí, pelo alto fluxo de caminhão, né, a estrada está praticamente sem condições alguma da circulação de veículos por ali. As pessoas estão se arriscando. Esse final de semana mesmo eu vou ter que me arriscar também passar por lá, né? Se for o caso, vou tentar até fazer algumas filmagens lá para enviar para vocês aí, se eu conseguir passar também, né? Tem isso também. Mas esses são alguns transtornos que a chuva está deixando justamente nesse percurso aí. Mas não dá para ficar só com más notícias, né? A gente tem notícias boas também para a comunidade ali da zona rural de Canavieiras, né? Eu peguei alguns informativos aí e a estrada de Transuricana, que está ali ligando ali a cidade de Canavieiras com alguns distritos rurais, vai receber uma reforma, né? Para estar ali auxiliando os produtores rurais daquela região que precisam da estrada para o escoamento dos seus produtos. Então, se eu não me engano, o CINFRA está cedendo algumas máquinas para fazer essa reforma da estrada ali de Transuricana, que pega ali Canavieiras, Oricana, pega ali até Santa Maria Eterna também. Se eu não me engano, pega ali o distrito de Era Nova, né, que é o conhecido como Estica. Então, essa estrada ela vai receber uma reforma e a gente espera que seja uma reforma digna, né, para que esses produtores possam ter o fruto do seu trabalho vendido na cidade, né? Então, eles precisam dessa estrada que também estava bem precária. Então, essas são algumas das notícias que a gente tem para vocês nessa tarde de hoje. Muito bem, Ramiruel. Ramiruel Lobo, diretamente do extremo sul da nossa grande Bahia, né? Aqui no TV News nós falamos de diversas regiões da Bahia. Mas ainda trazendo informações de lá, Ramiruel, como é que está o tempo por aí? A frente fria já se foi, o tempo já está firme por aí, o sol já deu o ar da graça? Joab, o dia de hoje, pelo menos aqui em São João do Paraíso, começou nublado, o sol brigou um pouquinho, mas tivemos fortes pancadas de chuva, viu? Foi chuva pesada ali por volta do meio-dia ali, coisa que, como já diziam os mais velhos, o mundo estava caindo, né? Foi fortes chuvas e ainda estamos com esse tempo muito nublado, né, por aqui, e região realmente caindo bastante chuva. Por isso, o receio dessas estradas aí, porque o tempo não tem dado trégua. Ah, ok. Então tá aí essa informação. Aqui em Itabuna, por exemplo, Ramiruel, nós já tivemos, o sol já deu o ar da graça, o tempo firme, né? Não sei se você viu no início do programa, nós mostramos aqui a Avenida Beira Rio, onde mostrava de fato aí o sol já brilhando, né? E trazendo, logicamente, o sol ele traz alegria, né? Traz clareza, Isso. enfim, o sol já brilhou aqui hoje em Itabuna, dissipando então as nuvens trazidas pela frente fria. Mas, mais uma vez, agradecendo a sua participação aí diretamente do Extremo Sul e lembrando que sempre quando tiver informações importantes como essa que você trouxe no dia de hoje, fique à vontade para nos acionar aqui e trazer essas informações para todos os nossos telespectadores, não só aí da região do Extremo Sul, mas também de toda a nossa Bahia. Muito obrigado. Eu que agradeço, Joab. Um forte abraço. Você está na TVI, esse é o TVI News, segunda edição. Nós temos imagens, inclusive o nosso comentarista Jai Pereira, como eu disse, está em viagem. Ontem ele falou aqui conosco do tempo quando subia a ladeira do Massal, e logo depois também falou diretamente da Lapa, onde lá também o tempo já estava aberto, né? Aqui a região do Sudoeste ainda estava também com a predominância de chuvas, e lá na região de Bom Jesus da Lapa, já com o tempo aberto. E o Jai também fez algumas gravações da cidade da Lapa, que nós vamos ver aí. Já tem aí, produção, a gravação do Jai? Vamos ver aí. Ele encaminhou para a gente, o nosso comentarista, e agora também correspondente, né? Porque está passando por outras regiões também do nosso estado. Vamos então até a região da Lapa com o Jai Pereira. Já está no ponto aí, produção?
Fala, Joab, mais uma vez hoje, agora né? aqui de dentro da gruta da Igreja de Bom Jesus da Lapa. Tô aqui com o guia Valnei, que tá me maltratando. O cara tá pegando pesado, o crossfit aqui é forte, meu irmão, viu? Mas a exuberância é muito lindo o local. Vale a pena visitarmos, e agora com total segurança. Então, para você, nossos ouvintes da TV News, que vem a Bom Jesus da Lapa, precisa subir para o cruzeiro com o guia, não é isso mesmo, Valnei? Isso. É exigência do Ministério Público, então é super importante. E dizer a todos vocês que o guia não cobra nada. O que eles recebem é contribuição com o valor que toca no seu coração. Então, Valnei, nessa metade do caminho, obrigado até aqui e vamos seguir forte pra gente subir. Lembrando, Valnei, fala pra gente como é que era essa parte aqui. Como é que era antes aqui? Antigamente não tinha o auxílio dessa grade, né? De proteção. E o pessoal passava aqui, ó, ao lado. Aqui ao lado, vou passar aqui, vejam. Era um risco imenso, né, para o visitante. E nisso daí o santuário resolveu fazer essa proteção aqui. Antigamente todo o caminho para subir aí, né? Tem degraus, tem corrimão. Antigamente não tinha nada disso, né? E nisso daí, com as novas melhorias, qualquer um consegue subir hoje, né? Até eu, viu? Olha como eu tô ofegante. Consegue subir hoje. Mas show de bola. Valeu, obrigado. Joab, voltamos em alguns instantes. Esperem Deus que direto do cruzeiro. Forte abraço a todos. Deus abençoe. Muito bem, então tá aí o Jai Pereira, ele que é o nosso comentarista e agora também correspondente viajando, hein? Já é muito chique, viajando pela Bahia, trazendo também, mas nunca esquecendo de trazer informações aqui pra gente do TVI News, segunda edição. São 17 horas e 50 minutos, vamos falar do clima, vamos falar do tempo, ela já está aqui comigo no nosso estúdio, a nossa garota do tempo, Brenda Santos. Ontem ela não esteve com a gente, sentimos falta dela aqui no estúdio, né? Mas hoje ela já está por aqui. Seja muito bem-vinda, Brenda. Boa tarde. Boa tarde, Joab. Boa tarde a você que nos acompanha de casa. Maravilha. Como é, Brenda, que fica o tempo? O sol deu o ar da graça, hein? O sol apareceu hoje aqui na cidade de Itabuna, já tinha dito aqui no início do programa, né? Me parece que as nuvens da frente fria também já se foram. E qual é a previsão que você tem para a nossa cidade de Itabuna, para a região? O que você tem trazendo aí para a gente? Exatamente, Joab. A previsão da frente fria era até o último sábado. Então, ali pelo domingo, nós já percebemos que houve uma mudança, né? No sábado, o clima já estava instável. No domingo, a predominância foi de sol, apesar de ter umas pancadas de chuva pela manhã e ali pela tarde, mas foi predominante de sol. E agora, apesar de estar no outono, nós temos ali um tempinho assim, meio frio, às vezes uma pancada de chuva amanhã para Itabuna e Ilhéus do Salvador. Teremos sim chuva, mas não constante. A predominância será de sol e pouquíssimas nuvens durante a tarde. Se tiver chuva é ali pela manhã, no iniciozinho da manhã e pelo final da noite. Muito bem, então está aí, né? Nós vamos ter a predominância do sol. O sol voltou e voltou com força. Quem estava gostando desse período chuvoso, tem muita gente que gosta, né? De estar ali no momento de dormir, o som da chuva, aquela garoa, da forma como estava caindo, dorme mais. A gente está perdendo o horário do trabalho, né? Mas agora nós teremos a predominância do sol a partir de hoje, não é isso, Brenda? Nós tivemos a extensão aí, era-se esperado chuva até o sábado, mas até no domingo nós tivemos registro de chuva aqui em Itabuna e na região, né? Nós falamos ontem, inclusive, dos transtornos causados aqui na nossa cidade, na região, em relação também ao fornecimento de energia. Em algumas localidades nós temos aí notícias de que também ainda estão no reestabelecimento, que são localidades de zona rural, mas o fato é que agora nós teremos uma predominância, né, maior, predominância logicamente, do sol que voltou aqui à nossa região e a frente fria se foi. Mais alguma informação, Brenda, em relação ao nosso clima e o tempo? Só isso mesmo, Joab. O que muda de uma cidade para outra é só a temperatura. Em Itabuna teremos mínima de 21 e máxima de 28, já em Salvador, mínima de 22 e máxima de 31. Mas no geral, sol por todo o estado. Maravilha! Então que se prolongue até o final da semana para que o pessoal possa curtir a praia aí, não só na nossa capital, mas também no nosso belíssimo litoral sul-baiano, do sul e do extremo sul-baiano. Falar
em tempo, nós temos imagens, inclusive, lá de fora. Coloca aí, por favor, produção. Ali da região, a nossa moto passou por aí, né? Sempre nós temos imagens aí também da moto da TVI. Está passando por aí. Pode cortar a sonora, por favor? Então você vê imagens aí da Rua Europa Unida, no bairro São Judas. E aí mostrando também esse céu de brigadeiro que fez hoje aqui em Itabuna, né? Sem nuvens, sem predominância de nuvens. Você vê imagens da Rua Europa Unida, na altura do bairro São Judas Tadeu, e o tempo, a predominância aí do sol, né? Logicamente nós estamos falando de uma área residencial, não vem muito trânsito por aí, mas podemos notar o sol brilhando na tela aí. No fundo você vê também as nossas antenas no alto das comunicações. Muito bem, houve uma cortada aí, passando já pelo bairro do Vilazara. E nós vamos pegar aí agora sentido ponte, né? A chamada Ponte Nova. Vocês vão ver essa imagem aí. A Ponte Nova, também com fluxo normal de trânsito, são imagens recuperadas de agora a pouco. Subindo aí agora a Ponte Nova, a nossa câmera da TVI, né? A moto da TVI, mostrando o fluxo e também o tempo. Olha aí a imagem, que imagem belíssima, né? Imagem belíssima aí do Rio Cachoeira. Ao fundo você vê, então, as torres aí do nosso alto das comunicações, porque aqui nós temos várias emissoras de TV, incluindo a nossa emissora TVI News, né? Muito bem, produção, muito obrigado. Mais uma vez, Brenda, muito obrigado, viu, pela sua participação. Amanhã, se Deus permitir, você estará de volta aqui trazendo mais informações sobre o clima e o tempo. Obrigada, Joab. Tchau, tchau. Tchau, tchau. São 17 horas e 55 minutos, você está na TVI, esse é o TVI News, segunda edição. Eu volto já já com muita informação. Daqui a pouco estaremos recebendo aqui a presidente da ONG Bicharada, Marcela Andrade, que estará falando das ações dessa ONG aqui no nosso município. Você não pode perder, não saia daí. Já já eu volto. Criada em 2005, a TVI se tornou a primeira emissora de TV por assinatura fora do eixo Rio-São Paulo, transmitida pela operadora TV Cabo para mais de 40 mil espectadores em Itabuna e Ilhéus. Com uma programação 24 horas no ar, a TVI chegou a fazer 6 horas de programação local diária ao vivo, revelando talentos para a televisão baiana. Inserida na Lei do Cabo, a TVI passou a integrar o seleto grupo de TVs com programação qualificada junto à Ancine e contribui com a capacitação do mercado audiovisual da Bahia para a captação de recursos para a produção de minisséries, reality shows, documentários e outros produtos de entretenimento para as mais variadas plataformas. Equipada com estúdios de áudio e vídeo e modernas ilhas de edição, a TVI também está preparada para trabalhar no jornalismo factual local, inclusive utilizando sua unidade móvel SDNG. Passando agora por uma reestruturação, a ação programadora detentora do canal TVI se prepara para transformar o sul da Bahia em um polo de teledramaturgia, movimentando o mercado do audiovisual da Bahia. TVI é da Bahia, é da gente. Às 17 horas e 59 minutos, estamos de volta com o nosso TVI segunda edição, TVI News segunda edição. Mais uma vez agradecendo o carinho de você que nos acompanha diariamente aqui, seja pela TVC, canal 24.2, e você também que nos acompanha pelo YouTube, youtube.com/TVI Oficial. Lembrando, divulgue também para os seus amigos esse noticiário, porque é muito importante, né? Você está sempre muito bem informado. Nós trazemos informações não só da cidade de Itabuna, mas também de todas as regiões da nossa belíssima Bahia, como vocês já acompanharam aqui nos blocos anteriores. Como prometido, eu já estou aqui ao lado da Marcela Andrade, ela que é a presidente da ONG Bicharada, está aqui conosco. Muito boa tarde, Marcela. Boa tarde a todos também que estão acompanhando o programa, e quero agradecer primeiramente a oportunidade de estar aqui, né, para falar um pouquinho aí dessa causa tão importante, que é a causa animal. Maravilha. Marcela, como sempre, muito solícita aos nossos pedidos, né, em relação à divulgação
do que a ONG está fazendo, mas vou fazer uma retrospectiva aqui. A ONG Bicharada, como foi que aconteceu, que começou esse trabalho da ONG Bicharada aqui no município de Itabuna? Na verdade, há 9 anos atrás, né, por conta de um cachorro que eu ganhei na época, comecei a me interessar um pouquinho, né, pela causa. Não pela causa especificamente, mas pela questão animal mesmo, né? Sim. Como criar cachorro, o que o cachorro gosta, essas curiosidades. E aí conheci alguns protetores que já atuavam aqui na nossa cidade, né? Já tinham ONGs que existiam já antes da Bicharada, já tinham protetores que já realizavam esse trabalho de resgate, de cuidado de animais. E isso começou a chamar um pouco a minha atenção, né? De como cuidar desses animais, resgates, e para mim era um fato novo, né? Até então eu não sabia que existia esse trabalho voluntário, não conhecia. Sim. E eu sempre tive uma sensibilidade muito grande, assim, animais, crianças, né? O sofrimento, na verdade, né? Tanto de animais quanto de crianças, sempre me tocou muito. E aí, por eu já estar cuidando de um animal no momento, foi algo que realmente me chamou a atenção. E aí, comecei a conhecer essas pessoas, né? Que gostavam também. E aí, você vai criando um vínculo, né? De amizade e com pessoas que têm o mesmo interesse. Né? Era resgatar animais, dar uma nova vida, né? Uma dignidade, né? Para esses bichinhos. E assim, a gente foi mesmo sem nenhum planejamento, né? E nenhum intuito, nunca imaginaria que chegaria aqui 9 anos depois, né? A estar hoje à frente de um trabalho como a Bicharada, de ter abrigo, isso nunca passou pela minha cabeça há 9 anos atrás, né? Era um trabalho bem de formiguinha mesmo, né? Sim. Coisa bem sutil, tal, leve, sem muita proporção, né? Ok. Como é que funciona, de fato, o trabalho da ONG hoje? Nós sabemos que desempenha um papel muito importante, inclusive nas redes sociais. Você já tem, acredito, mais de 100 mil seguidores, não é isso? Nessa média? 161 mil. Olha aí, muito mais do que eu já imaginava, né? São 161 mil seguidores, pessoas que simpatizam com a causa. Eu acredito que tem ajudado esta causa, né? Eu acredito também que o seu dia a dia, o seu WhatsApp com certeza não para. Verdade. Com pedidos, até porque nós estamos falando de uma cidade como Itabuna, uma das principais cidades do sul da Bahia, uma das maiores da Bahia, logicamente, que existe vamos chamar assim, uma população de animais de rua muito grande, não é isso? Sim. E como que a ONG tem trabalhado em relação a essa questão? Eu sei que não é a obrigação da ONG em si, né? Mas quando as pessoas chegam até você, faz alguma denúncia, como é que funciona toda essa logística? Na verdade, ainda falta o conhecimento real para as pessoas de como a ONG funciona. Muitas ainda acreditam que é uma obrigação da instituição. Sim. Que a ONG tem obrigação. Muitas vezes eles falam assim, tem um animal para vocês resgatarem em tal lugar. E aí, se a gente demonstrar qualquer dificuldade naquele momento, seja de espaço, mas vocês não são a ONG, é obrigação de vocês irem, né? Perfeito. Então, assim, as pessoas ainda não entendem que é um trabalho voluntário, né, que busca caminhar junto à sociedade, ao poder público, né, de forma que não é por obrigação, né, mas por amor a essa causa. É um trabalho que a gente realiza ali com muita dificuldade. A gente não tem um amparo financeiro mensal. Algo fixo, né? A gente não tem renda fixa. Perfeito. Então, a instituição ela depende de doações. Então, tudo isso dificulta o projeto, porque devagarinho, em 9 anos, né, foram mais de 3 mil animais resgatados, né, retirados das ruas, cuidados, né, foram castrados. A gente participou de todo aquele trabalho em relação ao lixão, né, com a desativação do lixão. Então, só ali foram 300 animais resgatados do lixão. Então, uma parte deles foram para a instituição, outros foram para o Centro de Controle de Zoonoses, mas ainda assim, a ONG deu todo o suporte, mesmo esses animais estando nos zoonoses, né, de tratamento que o órgão não tinha como disponibilizar, de cirurgias, de medicações, tudo, né, não faltou nada para nenhum tratamento deles, né, a gente em rede social, pedindo apoio à sociedade, às pessoas. Então, a gente, nesse caminhar, né, hoje a gente tem mais de 500 animais na sede. Então, não é fácil, né? Entre cães e gatos, na verdade. Ok. Você me falou aí da sede, né? Essa área onde vocês recepcionam os animais, cuidam. Mas como é o trabalho, então, para que esses animais eles sejam adotados? Vocês realizam feiras? Sim. Como funciona esse processo? A gente realiza feiras de adoção e também a gente faz a divulgação na rede social, né?
o intuito seria que a instituição fosse portas abertas ao público. Mas, infelizmente, né, por uma questão mesmo de educação das pessoas, de falta de conscientização, a gente não pode nem divulgar o endereço. Então, a gente precisa proteger o local o máximo que a gente pode para evitar abandono, evitar que o local seja um depósito de animais. Porque os animais que são abandonados na porta do abrigo não são animais de rua, que a pessoa retirou da rua e levou na porta do abrigo, né? Perfeito. São animais que as pessoas tiram de dentro de suas próprias casas. Sim. Então, isso dificulta porque a gente já está no estado de lotação e a gente não tem como acolher outros. Então, infelizmente, a gente só pode divulgar através das redes sociais, né? Através de vídeo, fotos, os animais e nas campanhas de feiras de adoção que a gente está realizando constantemente. Perfeito. Então, existe um fluxo aí, né, em relação a essa questão das adoções dos animais. Sim. Recentemente nós vimos imagens aqui, não foi em Itabuna, mas na região, de uma senhora que espancava de uma forma, eu acredito que você até divulgou lá também na página, né? Como é que a ONG trabalha em relação a essa questão também de crimes contra os animais, né, maus tratos? Vocês... Então, antes a gente não tinha esse suporte, agora... de 2 anos para cá, mais ou menos, né, a gente passou a ter uma relação mais próxima com o GOPA, que é o grupamento da Polícia Municipal. Sim. E eles têm dado esse suporte e ido nas residências fazer as visitas de denúncias, né, de maus tratos. Então, a população, muita gente às vezes não tem conhecimento, então muita gente entra em contato com nossa página, né, fazendo as denúncias, tem um animal em tal lugar, amarrado, sob chuva e sol. A gente informa o número de denúncia ao GOPA. E ainda assim, paralelo a isso, a gente também comunica, né, ao GOPA e acompanha se aquele local foi visitado, qual foi a resposta disso, se resolveu a situação, se precisa de algum amparo, a gente também acompanha essas denúncias. Mas na grande maioria das vezes, o problema é solucionado no diálogo, né, porque as pessoas sabem o que é maus tratos, mas ainda assim cometem, né? Quando deixa o animal sob chuva e sol, amarrado, né, sem alimentação adequada, em estado de magreza. Então, eles fazem a primeira visita para tentar solucionar essa situação através do diálogo. Caso isso não aconteça, aí a pessoa pode ser até conduzida à delegacia e responder por crime de maus tratos. Inclusive, eu acredito que já houveram casos nesse sentido, né? Sim. Pessoas conduzidas. Sim. Até porque nós estamos falando também de uma questão social. Sim. Existem pessoas aí afora que não conseguem nem mesmo se manter, né? Isso é algo lamentável, de fato, e querem criar um número grande de animais, o que acaba... forçando, vamos dizer assim, aquele animal a viver de uma situação de maus tratos. Que às vezes é melhor estar na rua do que dentro de algumas residências. É verdade, né? Mas vamos falar então agora também, nós sabemos que a ONG ela tem algumas dificuldades na questão financeira e para isso vocês, vamos dizer assim, se viram nos 30, né? Sim. E criam diversos meios, a exemplo do arrasta-pé, que já está chegando por aí, né? Sábado, só faltam agora 4 dias, tá né? Perto, o pessoal arrastar o pé. Tá chegando. Um pouco pra gente aí dessa então, a instituição, por ela não ter renda fixa, a gente está sempre realizando ações e eventos, né, para poder tentar arrecadar fundos para pagar dívidas que a instituição já vem acumulando no decorrer dos meses, né? Compra de ração, material de limpeza, assistência médica, enfim, todos os cuidados necessários que os animais precisam. E através disso a gente tem um calendário anual onde a gente está sempre realizando esses eventos. Sábado agora, dia 24, a gente vai ter o Arrasta-Pé da ONG Bicharada, né? É a 4ª edição, vai ser realizado através do Centro de Cultura. Aí, na tela, Adonias Filho. Arrasta-Pé da Bicharada. A partir das 14 horas, né? Como o Centro de Cultura tem um horário agora limitado, né? Devido a um decreto. Então, a gente vai seguir a festa das 14 até as 23 horas. E aí, a gente está contando com a participação aí, né? De vários parceiros que sempre nos ajudam a realizar esse tipo de evento, né? A Prefeitura Municipal, inclusive, também está colaborando, né? Com toda a estrutura para que a gente possa realizar a festa. Né, vereador Erasmo Ávila, o Centro de Cultura Adonias Filho, que abraçou, né, a nossa causa com muito carinho. Todo o evento eles estão ali com a gente ajudando. As atrações, que é importantíssimo falar. Né? Posso citar todos eles? Eu ia até perguntar aqui sobre em relação às atrações. Vão estar com a gente, né? Cangaceiros do Forró, Caxangá, Orlando Alves, Big Shot, Felipe Silva, Forró Genuíno e Zambum Bahia.
Então, todas essas atrações vão estar lá a partir das 14 horas, né, abrilhantando a festa. A gente vai ter a participação também da quadrilha da Califórnia, né, que é a quadrilha elétrica. Sim. O ano passado eles estiveram presentes no nosso evento, foi lindo a apresentação deles, né, levantou o público mesmo, anima muito, né? Sim, e aí todo mundo que estava sentado levantou para dançar, quando eles começaram a apresentar. Então, vão estar com a gente, né, e a gente também tem um espaço Kids, né, porque é uma festa familiar. Verdade. Então, as pessoas podem levar as crianças, né, desde que esteja acompanhada dos pais. Vai ter área infantil, brinquedo, o boi-bumba para o pessoal também se divertir. Então, a gente está preparando uma festa assim muito bonita, né, com comida típica, né, toda a parte de alimentação, para que as pessoas aproveitem a festa, né? O ingresso custa R$ 45. Então, é um valor acessível que as pessoas podem ajudar de alguma maneira, né? E tudo que for consumido dentro do evento será revestido para a instituição. Maravilha. Então, tá aí você que já acompanha a bicharada e você também que não acompanha ainda e que pensa, né, tem esse pensamento também do cuidado dos animais. Sim. É algo muito legal. É uma forma de você estar ajudando e também se divertindo, né? No próximo dia 24, o próximo sábado, a partir das 14 horas, você trouxe uma informação interessante que eu nem estava sabendo, que é em relação ao decreto, né? Sim. Não sabia que existia esse decreto aí. Sim. Inclusive é uma matéria interessante, viu, produção, para a gente estar tratando. Sim, né? Porque teve alguns eventos que passou do horário, né? Eventos que realizaram até horário da madrugada. E aí o governo do estado teve a determinação que só pode até às 23 horas. E ali é uma área residencial também, exatamente. Né? Então até a questão do volume do som, né? É determinado. Exato, e o horário de finalizar a festa. Então a gente vai até às 23 horas, mas são 9 horas de forró, né? Tem tempo suficiente. Quem dançar, dá pra dançar bastante, né? Chegando às 14, chegando cedinho, vai acompanhar toda a apresentação, né? Então são muitas bandas. E assim, é gostoso também a festa à tarde, né? Claro, a previsão a gente está acompanhando aí, graças a Deus está melhorando. Isso, Brenda disse que o tempo vai estar firme. Já está firme e vai continuar, né? Para as pessoas curtirem bastante aí sábado. Maravilha. Inclusive, eu quero agradecer aqui a ONG Bicharada, a Marcela, trouxe aqui para mim, ó, esse kit, viu, gente? Sim. Recebi um kit, viu, Ivan? Tem muita coisa legal aí. Aqui da ONG Bicharada. Inclusive, a produção está dizendo aqui que nós temos um vídeo. Sim. Então, vamos ver esse vídeo aí. Pode soltar, produção. Galera, dia 24 de maio, sábado agora, tem Arrastapé da ONG Bicharada, no Centro de Cultura Donias Filho, várias atrações confirmadas, e eu vou mostrar para vocês agora a galerinha que está contando com o seu apoio. Mostrar para onde é que vai a ajuda, né? Exatamente. O vídeo deu uma travada ali, mas a produção já está trabalhando em relação a essa questão do travamento para vocês compreenderem quem são os beneficiados. Os beneficiados, os verdadeiros beneficiados. Com certeza. Enquanto eles trabalham em relação à questão do vídeo, eu queria falar de um assunto que é muito, muito interessante e talvez muita gente acaba não sabendo. Eu não sei se você é a pessoa mais ideal para responder, mas eu tenho certeza que você está por dentro do que está acontecendo que é em relação ao Centro de Controle de Zoonoses, né? Recentemente nós tivemos a reforma, que foi feita em uma parceria, salvo engano, com a instituição de medicina aqui, né, do município, a AFIA. Sim. E a que pé está essa questão, até porque nós temos também muitos animais de grande porte. A ONG, ela trabalha com esses animais de grande porte, como é que funciona? Então, a ONG ela recebe todo tipo de denúncia, né, e de pedido de resgate, seja para animal de grande porte, de pequeno porte, animais silvestres também, né, eu já resgatei coruja, urubu, todo tipo de pássaro que você imagina, saruê, tudo, né, então assim, a ONG ela recebe, porém, a gente não consegue acolher no abrigo, porque o abrigo é destinado para cães e gatos, né, então a gente não tem uma estrutura preparada para isso. Quando se trata de animais de grande porte, a gente se reporta a uma empresa que ela é contratada da prefeitura aqui em Itabuna e que ela tem a responsabilidade de resgatar esses animais de grande porte, né? E ao Centro de Controle de Zoonoses, né? Que também faz esse monitoramento. Porém,
a gente sabe que tem uma situação grave em nosso município em relação aos animais de grande porte. É verdade. Né? São muitos animais soltos nas ruas, provocando acidentes. A gente já chamou a atenção, inclusive, das autoridades, né, como um todo, em relação a isso, que não é algo também que eles não estão cientes da situação, mas que precisam chamar os tutores desses animais, né, e que eles criem seus animais num local adequado. Né? Animal de grande porte não é para andar nas avenidas da cidade, nas ruas da cidade, solto nos bairros da cidade. Inclusive, eles precisam de um local preparado para isso. Verdade, inclusive causando até mesmo acidentes. Sim, Nós como tivemos, já houve, né, vários, inclusive relato. Com óbito, né? Pessoas que vieram a óbito em acidente ali na localização, né, de Ferradas, Princesa Isabel, né? Ali na entrada de Ilhéus. Sim. Então, os tutores são os principais responsáveis, mas aí, no caso, a prefeitura, né, também os vereadores, né, a Câmara Municipal, o Poder Legislativo precisa entrar com soluções para isso, né? Multas, em primeiro lugar, né? Existe mais um valor irrisório aí de R$30, né? Tá mais barato até do que que não compensa nem resgatar um animal. Imagine, a empresa, né, tem todo, porque resgatar um animal de grande porte não é fácil, né? Você se deslocar, né? Combustível, equipe, para você pegar um animal daquele, colocar em cima de um carro, que não é fácil, transportar, para no outro dia a pessoa pagar R$30 e levar o animal de volta. Então, assim, a legislação precisa mudar, né, em relação a isso. Realmente, as pessoas precisam ser punidas, né? Agora, mesmo recentemente, teve uma situação de um cavalo, né, que provocou... Ele não provocou, ele é a vítima também, né, de toda a situação. Mas, infelizmente, estava na pista, um carro veio, se chocou com ele. O animal ficou machucado, ali em estado grave, né? O acidente foi por volta das 20 horas. Ele ficou agonizando até o outro dia, 9 horas da manhã. É um absurdo. Então, assim, e o animal estava vivo, né? Então, o pessoal começou a mandar vídeo pra gente da situação. Quando eu vim tomar ciência da situação, já era de madrugada, não encontrei onde o animal estava, retornei pela manhã, fiquei, assim, muito triste. É muito feio você ver uma cena daquela, né? Realmente, só quem não tem sentimento nenhum para não ver o sofrimento do animal daquele. E a gente teve toda uma dificuldade, né? Porque domingo, né, o centro de zoonoses não funciona em uma escala de 24 horas e nem plantão, eles têm um horário limitado de atendimento, e aí depois a gente conseguiu falar com eles, foi que a equipe foi até o local, né, e o animal foi feito eutanásia. Por quê? Sofreu bastante. Sofreu muito durante horas, agonizando ali, e ainda assim, né, ainda tem a dificuldade de um tratamento de um animal como esse, porque tirar um animal dessa condição, ter para onde levar, medicação adequada, é todo um processo. Então eu acho que a raiz do problema são os tutores. Eles precisam ser punidos, né, e precisam ter responsabilidade em relação à criação desses animais em nosso município. Maravilha, porque nós estamos falando de um município, um dos maiores da Bahia, o mais importante, talvez, do sul da Bahia, com a população acima de, beirando aí os 200 mil habitantes. Então nós temos até tutores que viviam em Itabuna na década de 70, 60, em que os animais podiam, né, circular livremente. Mas, de fato, é algo que nós precisamos, inclusive, discutir, né? Chamar a atenção do poder público, tanto do Executivo, como a Marcela colocou aqui também, do Legislativo, na questão do endurecimento dessas leis, né? Para que esses tutores também tenham a verdadeira responsabilidade em relação a esses animais. Porque acontece... E outra coisa, quando ocorre um acidente como esse, aí que você não encontra o tutor do animal mesmo. Some, né? Porque ele nem vai se responsabilizar pelo acidente, os danos causados, né? A família que está envolvida no acidente, muitas vezes com vítima, o animal que precisa de atendimento, que... Tudo para o animal de grande porte é tudo mais caro, então também não quer gastar com animal de grande porte, então nessa hora você não encontra o tutor. Então, a pessoa fica no prejuízo e o animal sofrendo, né? Então, esse tipo de situação, quando acontece, muitas vezes a gente procura o órgão responsável. Quando a gente não consegue, porque geralmente, infelizmente, esse tipo de coisa acontece mais em final de semana, feriado, né? Quando tem um nível de circulação até maior nas BRs, né? As pessoas também, às vezes, bebendo. Então, infelizmente, acontece. E então, a gente, muitas vezes, precisa agir. A gente não vai deixar o animal ali sofrendo, né? Então a gente busca um atendimento veterinário para aquele animal. Quando se trata de animais de silvestre, aqui em Itabuna tem o INEMA. Eles resgatam esses animais, né? Pode ser também através do GOPA, que eles também fazem esse resgate.
ou corpo de bombeiro, se o animal estiver em um local de difícil acesso, que precisa de um resgate, né, com a preparação maior. E depois eles são encaminhados para o INEMA. Lá eles recebem o suporte e o INEMA depois encaminha para o CETAS, que já é um local de acolhimento desses animais e de tratamento, para que eles sejam reabilitados e talvez voltar à natureza ou não. Perfeito. Entendeu? Inclusive hoje em Ilhéus nós tivemos aí, o pessoal levou até um susto, né? Acredito, eu não sou da área de biologia, mas uma cobra parecendo uma jiboia, uma cobra muito grande. Daqui a pouco nós vamos falar, inclusive, Aí desse a polícia ambiental, né? Sim, Ela sim, em Ilhéus sim. tem a polícia ambiental. Tem a polícia ambiental lá em Ilhéus, né? que faz Aí esse eles papel. vão até o local, faz o recolhimento Sim. desse animal. Mas assim, a gente não fica de braços cruzados, não. Se tiver ao nosso alcance ir, fazer, ajudar, mesmo que a gente encaminhe depois, né, para o órgão responsável, a gente vai fazer tudo o que estiver dentro da nossa possibilidade. Maravilha. São 18 horas e 17 minutos. Me parece que o vídeo agora tá ok, produção? Vamos ver o vídeo aí agora. Vamos ver os verdadeiros beneficiados desse arrastapé de sábado. A galerinha. Galera, dia 24 de maio, sábado agora, tem arrastapé da ONG Bicharada, no Centro de Cultura Adonias Filho, várias atrações confirmadas. E eu vou mostrar para vocês agora a galerinha que está contando com o seu apoio. Uma parte deles, que eu consegui filmar na hora. Então vocês viram aí os verdadeiros... Uma parte, né, deles, né? Você estava falando um pouquinho para mim aqui em off que eles têm uma rotina, eles não ficam só presos, né? Não. Ó, o ideal seria que todos ficassem soltos o tempo inteiro, né? E tivesse só seu lugarzinho para dormir, uma área coberta. Mas, infelizmente, eles brigam, né? Então, se você não fizer a separação ali por canil, por idade, por porte, aí pode acontecer algo mais grave. Então, a gente precisa separar, principalmente os machos, né? Eles marcam território, eles não aceitam a presença de outros, então gera muita briga. Agora mesmo, semana passada, uma situação mais ou menos assim no abrigo, né? O serralheiro estava mexendo em um canil e ele vacilou com um bloco, deixou um espaço pequenininho, achou que o cachorro não passaria ali e quando piscou os olhos, o cachorro entrou no canil. E aí gerou aquela briga, aquele tumulto dentro do canil e as voluntárias entram para separar, acaba saindo machucada, mordida. Então, infelizmente, eles precisam cada um estar nos seus espaços. Porém, eles saem todos os dias. Tem a rotina, né? Abre o canil para limpar, para deixar tudo arrumadinho, eles correm, brincam. Às vezes elas ainda estão limpando e eles já estão querendo retornar. Elas ficam, vai passear, você fica o dia todo preso. Na hora de passear quer voltar. Mas eles se acostumam e se sentem bem. Maravilha. Para a gente finalizar a nossa entrevista, nosso bate-papo de hoje, que com certeza tem sido um bate-papo muito agradável, né? Mais uma vez agradecer a sua presença aqui. Obrigada. Mas nós sabemos que ninguém faz nada sozinho. Hoje vocês têm um grupo de aproximadamente quantas pessoas voluntárias que trabalham lá? Então, diretamente no abrigo, é em torno de 6 pessoas que ficam lá no abrigo fazendo o rodízio, se revezando. São poucas, né, comparado ao tamanho do trabalho. Mas, infelizmente, a maioria das pessoas trabalham, nem todas dispõem o tempo para poder estar indo no abrigo. Porque muitas vezes eu estou sempre fazendo um apelo, né, pela mão de obra voluntária, que é muito importante, porque é um trabalho pesado. É um trabalho que deixa a gente feliz, que a gente gosta de cuidar dos animais, mas requer um esforço físico muito grande, né, um esforço físico, emocional, psicológico, tudo, né, quando você está lidando ali com animais que estão doentes, quando tem a perda de algum animal, né, sempre abala muitas pessoas envolvidas, mas diretamente são poucas pessoas. Porém, o grupo, né, tem outras pessoas que apoiam da maneira que podem, né, divulgando, ajudando, participando dos eventos, como agora o Arrastapé.
Aí o grupo se une um pouco mais para poder ajudar, né, na parte de bilheteria, bar, entre outras coisas, né? E as pessoas que também ajudam a manter esse projeto, né? Eu não posso deixar de agradecer ao Shopping Jequitibá, né, que é um grande parceiro da gente, inclusive abriu espaço para a gente montar um pontozinho lá, né, que é a lojinha da Bicharada. Por lá, vi, a loja da Bicharada. A lojinha ali a gente não tem o custo de nenhum real no shopping. Né, tudo realmente solidário. A mão de obra que trabalha ali é o rodízio também das meninas, são voluntários que atuam, né? Então os parceiros que nos ajudaram a montar toda a estrutura, né? Produto tudo consignado. O que não vende a gente devolve, troca por outro, né? Só faz a prestação de contas quando vende. Sim. Então, dessa forma, a gente consegue manter aquele espaço ali, né? E agradecer, assim, a todos os parceiros, né? As empresas envolvidas. E nem todo mundo pode ajudar, às vezes, com valor em espécie, mas cada um contribui de uma maneira, né? Sim. Um que ajuda a fazer uma detetização no abrigo, outro que envia um outro tipo de ajuda, envia ração, né? Envia assistência, e todo mundo colabora. Eu costumo dizer que as pessoas só não ajudam com o trabalho voluntário se ela realmente não tiver interesse. E todo mundo pode ajudar de uma forma. A mídia está aqui, agora nesse momento ajudando, né? A divulgar o trabalho, a expandir, a levar o conhecimento de outras pessoas que não conhecem, que nunca ouviu falar da ONG Bicharada, mas que agora, através, né, desse canal, está ouvindo, cria curiosidade, por sinal, sigam a gente, né? @Bicharada1 é a nossa página na rede social do Instagram. E Resgate da Bicharada é a nossa página no Facebook. Então, as pessoas podem seguir a nossa página, né? Fazer a doação da forma que puder, de material de limpeza, de ração, né? Agora vem o inverno, então toalha, lençol, cobertor é muito bem-vindo, né? Bacia, tudo que as pessoas tiverem que sirva para o abrigo, a gente está aqui para receber de braços abertos, para ajudar esses bichinhos. Maravilha. Então, você pode ajudar. Se você pode ajudar, entre em contato aí com a ONG Bicharada, né? Chama lá no DM, tá bom? No @Bicharada1, não é isso, Marcelo? Isso, @Bicharada1. É a página do Instagram. E Resgate da Bicharada é a nossa página no Facebook. Maravilha. Então, finalizando aqui a nossa entrevista, né? Agradecendo a presença da Marcela. E você que ainda não comprou seu ingresso, compre já, né? Dá tempo, dá tempo. Eu acho que nós não falamos aqui como adquirir, está sendo... Tem a venda online, né? Através da própria página, fica ali na bio do Instagram, é só entrar, tem um link que as pessoas podem adquirir. E a gente também tem alguns pontos físicos, né? Que a pessoa também pode ir comprar. Inclusive na lojinha da Bicharada no shopping, que fica aberta até as 22 horas, a gente tem ingresso também. Então não tem desculpa, adquira já o seu ingresso e vá lá no sábado a se divertir, tá bom? Nós voltamos já com mais informações aqui no TV News, segunda edição, não saia daí. Criada em 2005, a TVI se tornou a primeira emissora de TV por assinatura fora do eixo Rio-São Paulo, transmitida pela operadora TV Cabo para mais de 40 mil espectadores em Itabuna e Ilhéus. Com uma programação 24 horas no ar, a TVI chegou a fazer 6 horas de programação local diária ao vivo, revelando talentos para a televisão baiana. Inserida na Lei do Cabo, a TVI passou a integrar o seleto grupo de TVs com programação qualificada junto à Ancine e contribui com a capacitação do mercado audiovisual da Bahia para a captação de recursos para a produção de minisséries, reality shows, documentários e outros produtos de entretenimento para as mais variadas plataformas. Equipada com estúdios de áudio e vídeo e modernas ilhas de edição, a TVI também está preparada para trabalhar no jornalismo factual local, inclusive utilizando sua unidade móvel SDNG. Passando agora por uma reestruturação, a ação programadora detentora do canal TVI se prepara para transformar o sul da Bahia em um polo de teledramaturgia, movimentando o mercado do audiovisual da Bahia. TVI é da Bahia, é da gente. (18h26), estamos de volta com o nosso TVI News, segunda edição. É muito importante essa causa aí da Bicharada, viu? Muito boa mesmo. Então você que pode estar lá no próximo dia 24, né? No próximo sábado, eu tenho certeza que será um evento muito bom, né? Para quem gosta de arrastar o pé, viu, Larissa Araújo? Para quem gosta de arrastar o pé,
né? E estará lá no Centro de Cultura a partir das 14 horas. Essa grade, muito interessante também. Vi alguns nomes aí, um abraço aí para o Orlando Silva, o grande Orlando, e também para o pessoal do Zabu Bahia, né? O Luciano de Luca, que foi meu colega, inclusive, em um curso de música. Viu, Larissa? Eu vou chamar a Larissa aqui, a nossa comentarista, né? Ah, ok. Olha aí. Coisas do ao vivo, né? ao vivo. Olha o ao vivo aí, passando na frente da câmera. Mas acontece. Acontece. Nas melhores famílias, né? Mas vamos lá. Que bela entrevista, né, com Marcela. Sim, Marcela, ela é sempre muito solícita. E essa é uma causa muito importante no nosso município, né, Larissa? Muito importante, né? E a gente fala, é um problema não somente se relaciona com o sanitarismo, né, que a gente fala. Verdade. Mas é saúde pública, né? Porque saúde a partir pública. do momento em que você tem uma preocupação com o controle desses animais que estão abandonados nas ruas, você também está falando sobre essa questão que envolve, porque a gente sabe que animal abandonado, eles também acabam proliferando doenças, né, que são transmitidas também para os seres humanos. É verdade, muito bem colocada essa questão aí. Quando nós citamos da área social, né, nós temos diversas pessoas nos bairros da cidade, aí, os bairros, principalmente os bairros populares, que é onde a vida como ela é, as pessoas, elas às vezes não têm tanta condição para poder estar mantendo o seu animal, estar comprando os remédios necessários, né? E aí os animais acabam transmitindo essa doença por conta do tratamento, que de fato não é um tratamento adequado, né? Recentemente eu acompanhei o setor ali do Centro de Controle de Zoonoses. Existia ali um veterinário, onde ele estava em uma unidade básica de saúde, trazendo essa informação para a população, falando, né, sobre a questão da transmissão. Eu esqueci o nome agora, e é um nome até um pouco complicado, né? Científico, né? É um nome científico. E ele falava, né, olha, cuidado em relação a essa doença aqui, que é uma doença que é transmitida pelo gato, né? Mas, logicamente, que o gato não vai transmitir doença se você cuidar dele. Isso é muito importante dizer. Então, primeiro de tudo é o cuidado, a base de tudo, primeiro é o cuidado, para depois, né, em relação para depois, então, a questão da transmissão. Então, se você cuida, dificilmente esse animal, seja ele um gato ou um cachorro, ou enfim, ele dificilmente vai transmitir se você cuidar. É um trabalho em conjunto, né, Joab? Sim. Como Marcela mesma aqui expressou, o proprietário do animal, ele tem ali a responsabilidade por cuidar desse animal, inclusive da saúde desse animal, para que ele também realmente não se torne um transmissor de doenças, Sem sombra de dúvida. Mas é por isso também, Joab, que a população também cobra muito do poder público através do órgão dos zoonoses, né? Porque existem ali ações que podem ser desempenhadas, por exemplo, a castração, né? Houve uma época em Itabuna em que se realizava essa castração, e essa castração foi muito eficaz no controle ali mesmo dos animais abandonados em ruas. Então, assim, seria o ideal que o Centro de Zoonoses pudesse voltar com esse tipo de ação, né? As castrações que a gente fala, né? Que fazem ali em torno por bairro, né? Eles chamam ali, fazem... As regiões Exatamente, são os mutirões, né? Que chamam os mutirões. Os mutirões de castração. Então, assim, é uma medida que é muito eficaz e que o Centro de Zoonose hoje, que foi recém-reformado, né? Ano passado foi inaugurada a sua nova estrutura, ele pode sim dar esse suporte para a população. Maravilha, muito boa colocação. Essas castrações são importantes até para a questão do controle, né? Vamos chamar assim, o controle de natalidade desses animais, né? Sim, o controle de natalidade também dos animais. Olha, lembrando, daqui a pouquinho nós teremos aí o nosso correspondente diretamente da região metropolitana de Salvador, o Júnior França, já estará com a gente aqui trazendo informações, viu, meu amigo Ivan, prepara aí, já o Júnior França trará essas informações para a gente diretamente da região metropolitana de Salvador. Mas por aqui, o que acontece é o seguinte, nós tivemos, falando de animal, né, a presença de um animal um pouco inusitada, lá na cidade de Ilhéus, na terra da Gabriela. Nós tivemos aí a presença de uma cobra hoje pela manhã, né, ali na região da Princesa Isabel, aquela rua muito importante, inclusive, da cidade de Ilhéus, que liga o centro à zona sul de Ilhéus. Nós temos as imagens aí, produção? Temos as imagens, olha aí, vejam só, olha onde ela estava, viu, Larissa? Em cima do telhado, estava tomando o solzinho do dia, né? Passou esse tempo todo aí a chuva, tomando o solzinho do dia
A dona Jiboia. Você sabe que, embora assuste bastante, né, a população quando vê esse tipo de animal silvestre... É grande, né? É, porque ela é uma cobra bem diferenciada, olha lá, ela é grande, né? E bonita, eu acho bonita. Nós estamos inseridos, né, dentro ali do contexto de Mata Atlântica. Sim. Então, é natural que esses animais, né, acabam se perdendo ali dentro do seu percurso e acaba chegando ao centro urbano, né? Mas acaba assustando bastante a população e de interesse ao público, é importante dizer que tanto o Corpo de Bombeiros como as instituições ambientais não orientam que matem, né, esses animais. Exatamente. Que possam ligar para os órgãos responsáveis e os órgãos responsáveis eles se direcionam e capturam esses animais para reintegrá-los ao contexto de Mata Atlântica. Perfeito. É muito pertinente a sua colocação, Larissa, porque acaba sendo até natural a primeira reação que as pessoas têm, né? É um animal peçonhento, é um animal que vai transmitir, vai causar um dano para a minha saúde, se me picar, enfim, a minha família, eu vou matar. Não, eu acho que o primeiro ponto, de fato, é entrar em contato com as autoridades de competência, né? Como a Marcela colocou aqui agora há pouco na nossa conversa, em Ilhéus já existe a Polícia Ambiental. Sim. Aqui em Itabuna nós temos o Corpo de Bombeiro e também o GOPA, que faz esse serviço, né? Olha, inclusive, como vocês estão vendo nas imagens aí, um corajoso morador, né? Pegou a cobra. Mostrou destreza, viu? Mostrou. Inclusive, ele está segurando da forma correta. Ali que você está vendo que ele está segurando, né? Provavelmente deve ser alguém, né? Que já é familiarizado também, exatamente, né? Exatamente. Pode ser, inclusive, um bombeiro civil aí. Não sei. Sim, também não sei. Mas pela forma como ele está segurando a serpente, a cobra aí. Serpente não, é a cobra, né? Serpente já é outra nomenclatura, enfim. Mas esse fato aconteceu hoje pela manhã, na Avenida Princesa Isabel, como disse, né? E toda a população ali acabou levando um grande susto, porque não é de praxe ter, né? Sempre a participação aí dessas cobras. Mas vale lembrar que algo, né? Quanto mais a população, quanto mais o homem desmata, quanto mais o homem ele vai se aproximando da Mata Atlântica, como você bem colocou, porque nós estamos nesse contexto da Mata Atlântica, né? Ele vai também invadindo o ambiente, o habitat natural desses animais, e esses animais, logicamente, acabam invadindo os locais onde foram construídas, né? As casas, por exemplo, como nós estamos vendo aí, o exemplo que ele está em cima desse telhado, né? Logicamente, olha ao fundo lá, aquela vegetação toda, né? Que existe ali. Então, é todo um contexto que existe, né? Esse, logicamente, foi mais um caso, né, que vem acontecendo aqui na nossa região, especificamente na região dos mangues, ali na cidade de Ilhéus, né? Nós temos ali a região dos mangues, porque o mangue, ele tem aquela vegetação diferenciada, né? Sabe que tem aquela vegetação diferenciada, e recentemente já foi registrado também a aparição de cobras desse porte lá. Fica aqui o alerta, inclusive, para os moradores dessa região, viu? Fiquem alertas, mantenham aí os seus quintais limpos, né? Não façam, evitem entulhos, inclusive, né? E caso aconteça de você avistar, acione aí o Corpo de Bombeiros e também a Polícia Ambiental, não é isso, Larissa? Exatamente. Araújo. Impressionante, né? A destreza e habilidade ali do morador, né? Ao dominar a cobra. Olha, o encantador das serpentes. Ficamos curiosos para saber, né, se ele tem algum conhecimento técnico ou empírico para poder explicar aqui para a gente. Mas Joab tocou num ponto importante, né, que não somente a cobra é um animal peçonhento, né, e ali não está ali no contexto urbano das pessoas ali, mas nós temos também escorpiões, né? E aí Joab tocou num assunto importante. A gente fala, o comportamento social, ele acaba realmente provocando mudanças ambientais. E não somente a questão do desmatamento, mas também da higiene, né? Essa questão, você cuida dos seus quintais, você cuida da sua casa. Geralmente, os escorpiões, eles vão procurar lugares mais que tem entulho, né? Que tem coisas amontoadas, né? Móveis velhos, coisas ali que estão ali apenas mesmo como lixo. Então, se você cuida do seu quintal, se você cuida da sua rua, do entorno da sua casa, você está garantindo também a segurança da sua família. Muito bem, está dado o recado. Vamos então, já está aqui com a gente o nosso correspondente diretamente da região. Ainda não? Ainda não está preparado aí o nosso correspondente, produção? Pronto. Vamos dar um tempinho para ele se organizar. Tá ok. Então vamos dar um tempo aí até chegar o nosso Júnior,
França, dentro de alguns instantes, diretamente da região metropolitana de Salvador. São 18 horas e 36 minutos, você está na TVI. Esse é o TVI News com informações de Itabuna, de toda a nossa região e de toda a nossa Bahia. Além também, logicamente, aquelas informações relevantes do nosso Brasil e também internacionais, né? Internacionais. Quando a informação é bem relevante, nós, logicamente, trazemos aqui para poder deixar você, nosso telespectador, bem informado. Então já está no ponto. Vamos então com o nosso correspondente diretamente da região metropolitana de Salvador. Muito boa tarde, Júnior França. Olá, Joab. Olá, amigos da TVI. Um grande abraço a todos. Estamos aqui com informações da região metropolitana de Salvador e vamos começar informações sobre o julgamento do influencer digital Yuri Sheik. Como todos sabem, no final de 2022, o Yuri Sheik foi acusado de matar o empresário William Oliveira. À época, eles estavam num condomínio de praia na região metropolitana de Salvador, onde supostamente ele teria atirado nas costas do empresário. Como ele está indo a júri popular, o julgamento começou a partir de hoje, ele, na sua alegação, disse que não atirou nas costas e que não foi ele que matou o empresário William Oliveira. Desde que esse caso ganhou notoriedade, a mídia vem dando amplo destaque, lembrando que o júri popular são separados em algumas fases. Tem também, além das alegações da defesa, tem as acusações da promotoria, tem as acariações, tem a ouvidoria de testemunhas. Então, esse julgamento ele deve perdurar aí, no mínimo 3 dias para saber se o Yuri Sheik será condenado ou não pela morte do William Oliveira. Falar aqui sobre ainda a Via Bahia. A Via Bahia, o governador detonou a Via Bahia, disse que a Via Bahia prestava um péssimo serviço, não era a qualidade que os baianos precisavam e necessitavam, e por isso ele disse que não via a hora da Via Bahia sair da concessão da BR-324 e da 116. Mas a 324 é a BR que tem o maior fluxo, né, da capital para o interior. Então o maior escoamento dos produtos da capital é justamente pela BR-324, que vivia completamente esburacada, um péssimo serviço, e por isso o governador disse que torcia muito para a saída da Via Bahia. Vale lembrar que o DENIT, a partir de agora, assumiu a concessão da rodovia e imediatamente ela deve fazer as suas manutenções e também recuperação da via. Lembrando que a via está completamente deteriorada, principalmente após as fortes chuvas que tomaram conta aqui da nossa região. E para encerrar, o governo estuda fazer uma concessão com o estádio de Pituaçu, parecido com o que tem na Fonte Nova. Vale lembrar que a Fonte Nova está cedida à casa de apostas, como chama-se Arena Fonte Nova, que é uma casa de betes, e lembrando que o Bahia é o principal time que joga lá na Fonte Nova. Com a concessão, com a possível concessão do estádio de Pituaçu, o Bahia, segundo informações, o Bahia se interessaria em ter a própria concessão do estádio de Pituaçu. Só que a maior fonte de renda da Fonte Nova é o Bahia. Se o Bahia deixar de jogar lá, justamente vai dar prejuízo. E aí a gente quer saber, vai cobrir um santo e descobrir outro? Como é que vai acontecer? O Vitória tem sua casa, joga no Barradão, talvez não entraria tanto neste problema. Meu amigo Joab, eu vou ficando por aqui. Amanhã a gente traz outras informações aqui da região metropolitana de... Muito obrigado aí pelas informações, Júnior França, diretamente da região metropolitana de Salvador, especificamente da cidade de Candeias, né? Trazendo aí as informações importantes daquela região. Essa região que, logicamente, é uma região muito importante, até porque nós estamos falando da capital baiana, Salvador, onde tudo acontece, né? Em decorrência aqui do nosso estado, não é isso, Larissa? Mas vamos com mais informações agora aqui também a nível Bahia. E essa informação não é uma informação muito boa, até porque o nosso estado registrou aí o maior número de mortes em acidentes de trânsito em 25 anos. É um índice muito alarmante, inclusive, né? Em 2024, a Bahia registrou o pior índice de mortes no trânsito dos últimos 25 anos, com a média de 8 pessoas que vieram a óbito por dia.
em acidentes de transportes terrestres, a nomenclatura aí ATT, representando um aumento de 5,1% em relação ao ano de 2023. No total, foram cerca de 2.993 mortes. Os dados levantados pela Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia, o SEI, mostram que de 2000 até 2024, na Bahia, foram cerca de 50 mil vítimas de ATT, né, que é aí, que são os acidentes de transporte terrestres. O ano de 2024 apresentou a maior taxa de vitimização, cerca de 20,2 vítimas fatais a cada 100 mil baianos. Além disso, conforme a pasta, os acidentes também resultaram em 15,8 mil internações no Sistema Único de Saúde, o SUS, com um custo médio de R$ 1.119,45 por paciente, em tempo médio de internação de 4,7 dias e cerca de 195 óbitos. Os dados representam, então, um aumento de 5,4% em relação ao ano inteiro, melhor dizendo. De acordo com os números, metade dos óbitos por acidentes de trânsito na Bahia, no ano de 2024, ocorreram em via pública. Homens, olha, um dado muito importante, os homens representam cerca de 80% das vítimas fatais e 23% das mortes que ocorreram entre pessoas numa faixa etária de 35 a 44 anos. Em relação, Larissa, à distribuição das vítimas por tipo de acidente, 14% das mortes ocorreram com pedestres. Olha aí, quando eu falo que o trânsito, ele envolve, logicamente, né, você que está andando pelas ruas, você também faz parte do trânsito. Você tem que andar pela calçada, né? Isso é muito importante, tem que andar atento. Isso também é muito importante. 39% com motociclistas e 39,6% com ocupantes de veículos, né, de carros, melhor dizendo. Aqui ele não especifica se carros de grande ou de pequeno porte. O número de vítimas de acidentes com motocicletas internadas na Bahia em 2024 chegou a cerca de 12 mil. Olha o número alarmante, 12.888 vítimas. Os dados que mais dobraram em relação a 10 anos atrás é o que aponta o balanço divulgado aí. Foram esses dados aqui, né, das vítimas de motociclistas. Logicamente que nós sabemos que há 10 anos atrás o acesso às pessoas a terem os seus veículos próprios também era um acesso mais restrito, né? Então nós passamos a ter aí uma população maior de pessoas que puderam ter acesso ao seu veículo próprio, as motocicletas. Em compensação a isso aí, esse número de acidentes dobraram, né? E nós estamos falando de algo muito interessante. Recentemente estava falando com uma pessoa próxima. Nós temos agora a novidade dos veículos elétricos. Dentre eles nós temos aquelas motos, né? Que até segundo momento nós não temos, a pessoa não precisa, melhor dizendo, te retirar a habilitação. O que, particularmente, acredito que é algo muito ruim, né? Quando nós falamos do trânsito. Por quê? Porque aquelas pessoas estão trafegando nas cidades sem nenhuma noção, né? Quer dizer, a pessoa chega ali, por mais que seja de pequena cilindrada, né? Aquele veículo, é a cinquentinha, ele vai bem devagarzinho ali e tal. Mas precisa, sim, dessas atualizações, precisam ser dessas orientações, não é isso, Larissa? Exatamente. Na verdade, quando a gente fala desse cenário de acidentes, são duas vertentes, né? A primeira, realmente a gente precisa ter vias boas, sinalizadas, com boa estrutura também viária ali, para que o motorista, o ciclista, o motociclista, eles tenham realmente uma qualidade com os seus automóveis a transitar por essas vias. E, por outro lado, o comportamento social, né? De segurança, que a gente chama até de direção defensiva. Sim. Quando a gente está na autoescola, a gente aprende sobre isso, né? Larissa passou pela autoescola direitinho. Eu passei lá, ó, não foi comprada, foi adquirida. Sim. E a gente aprende sobre isso, né? Sobre a importância da direção defensiva, que é o que
Joab também estava falando aqui, né, a respeito de você que é pedestre, você deve estar atento também àquele trânsito ali. Muitos pedestres atravessam em locais que não são recomendados. A gente cansa de ver nas estradas mesmo, pedestres ali andando pelo acostamento na contramão. Sim. Então, a gente vê também os corajosos ciclistas também que andam ali à noite, pedalam à noite sem a menor sinalização na sua bicicletinha, né? É verdade. Tá ali só mesmo contando com a luz divina, mas na bicicleta não tem. E outra coisa, Joab, nas cidades pequenas, né, eles não têm o hábito, o costume, né, a crença da segurança. E eles ali, essas cidades, por exemplo, Barro Preto, Itapé, por exemplo, né, que são cidades que têm entroncamentos. Perfeito. Então eles acreditam que, mas eu só tô indo ali no centro, eu só tô indo ali no entroncamento. Próximo, não precisa usar capacete. É verdade. Né, não precisa ali, independente se é de cilindradas ou não. E as pessoas esquecem de que você pode seguir por um caminho e não ter volta. É verdade, essa sua colocação muito importante, até porque quando nós falamos desses interiores aí afora, eu conheci uma cidade, inclusive não vou citar aqui, mas em que o errado, inclusive no município, era a pessoa usar o capacete. Parece uma piada, mas todo mundo no município, é um município pequeno, né? Porém, todo mundo andava sem o capacete. E quando chegava uma pessoa com o capacete, aquela pessoa era parada. Inclusive por autoridades do município. Por quê? Saber quem é. Para saber quem era. Porque aquilo ali já era um motivo o quê? De desconfiança, né? Está colocando a questão da segurança do município em risco. Eu já presenciei casos como esse, né? E logicamente que o capacete ele é um instrumento de segurança do motociclista. E segundo as informações que nós acabamos de trazer aqui para vocês, foi o número que dobrou em relação aí a 10 anos atrás. E aí, Joab, quando há uma atuação maior do órgão responsável, né, que a gente chama lá, o CETRAN ou qualquer outro órgão que entra de forma mais incisiva, porque a parte educacional ela já não está mais tendo tanto efeito, a população interpreta de forma errônea, né, mas infelizmente, devido ao comportamento social, a maioria só entende essa linguagem, né, da penalização. Então, precisa ter uma multa, precisa ter um desconto ali de pontos na carteira para que você possa se enquadrar. As regras, gente, elas fazem parte e devem existir na sociedade para manter o equilíbrio, né? Vivemos em coletividade, então a gente não pode, cada um do seu modo individual, viver como acha que tem que ser. Então eu uso capacete, você não, eu acelero, você reduz, porque não é assim que funciona. Né? Existe uma lei, existe uma norma que precisa ser cumprida para a segurança de todos. Excelente, excelente. Quando eu digo que Larissa é precisa nos seus comentários, né? Então tá aí essa informação. Vamos para mais uma informação aqui a nível nacional, porque o Ministério da Educação proibiu aí, né, algumas graduações à distância. Está proibida, né, algumas graduações à distância. São 5 graduações que foram proibidas pelo Ministério da Educação. Isso aconteceu após diversos adiamentos. O Ministério da Educação, como nós já falamos, publicou no dia de ontem, dia 19, o decreto que institui a nova política de educação à distância. A medida que vinha sendo prometida há quase um ano, Larissa, traz mudanças significativas para a oferta dos cursos superiores EAD no país e busca frear o avanço descontrolado de graduações 100% online nos últimos anos. A nova regulamentação impõe restrições mais rígidas para o funcionamento das graduações à distância, obrigando, por exemplo, que ao menos 20% da carga horária dos cursos sejam cumpridas de forma presencial, seja na sede da instituição ou em um campus externo com presença física dos alunos e também dos professores, ou por meio de atividades síncronas, né? Mediadas com aulas ao vivo e online. Além disso, as avaliações deverão ser realizadas obrigatoriamente de forma presencial, reforçando o compromisso com a qualidade do ensino e o acompanhamento efetivo do desempenho dos estudantes. Então, aí esse acompanhamento é muito importante. A nova modalidade do curso semipresencial, né, nós vamos falar aqui agora, esse decreto também estabeleceu aí a criação da modalidade semipresencial que contempla cursos com parte do conteúdo ofertado online, mas que exigem
obrigatoriamente também atividades físicas, né? Físicas e presenciais, como estágios, extensões universitárias e práticas laborais. Existe também a proibição total, como nós noticiamos aqui, para determinadas áreas. A nova política ela está proibindo aí o ensino à distância para os cursos de... Preste bem atenção quais os cursos que não podem ser ministrados de forma EAD, que eu acho justo e pertinente, né? Medicina, o curso de Direito, o curso de Odontologia, o curso de Enfermagem e o curso de Psicologia deverão ser oferecidos exclusivamente no formato presencial. Já outras graduações da área de saúde e das licenciaturas, né, formação de professores, poderão ser ofertados no formato tanto presencial ou semipresencial. Então está aí essa nova normativa através desse decreto que foi publicado ontem pelo MEC, o Ministério da Educação, trazendo essas novas regras, que são importantes, logicamente, porque nós estamos falando aí, principalmente dessas áreas que sofreram essa nova regulamentação, que são áreas essenciais, áreas que lidam, que precisam dessa atenção mais próxima e que esses profissionais tenham esse contato físico para a qualidade da sua formação, né? A medicina, a psicologia, o direito, enfim. Não é isso, Larissa? Exatamente. Eu diria até que é essencial. Porque o principal ponto que a gente precisa lembrar é que com essas determinações a gente diminui as chances de fraudes. É importante a gente falar sobre isso, né? Não somente fraudes ali nos diplomas, como também de atuações. Sim. Volta e meia a gente acaba divulgando aqui matérias, né, e situações, casos de polícia, onde pessoas estão ali atuando na área da medicina, atuando na área da saúde, e elas não têm nenhum tipo de registro, elas não têm nenhum tipo de diploma para ser apresentado. E quando você oferece um curso como esse, né, de medicina, enfermagem, psicologia, 100% EAD, qual a garantia que a população tem de que aquele profissional ele realmente foi bem preparado e bem formado por aquela instituição, né? Se ele não teve ali um contato direto com o professor, nem sequer ao menos uma vez, né? Aquele contato físico mesmo. Então, assim, gera uma desconfiança e uma insegurança na credibilidade daquele diploma ali que foi alcançado. Muito bem, é verdade. Recentemente nós noticiamos aqui uma senhora na região de Jequié, que ela se dizia médica e na verdade não era, né? Quando a Polícia Federal parou, ela quis dar uma carteirada, que não tem nada a ver, né? A carteirada, eu sou médica, então eu estou acima da lei, não. E ela quis dar uma carteirada, eu sou médica. Mas aconteceu que quando os policiais, de forma muito correta, né, foram checar, descobriram que ela não era médica, né? E que apenas utilizava ali para poder tentar, de alguma forma, driblar a lei, né, e tentar enganar algumas pessoas. Então, como você bem colocou, algumas pessoas, melhor dizendo, né, que na verdade são 171, né, tentando dar um golpe e se colocar como profissional, seja da área da saúde, seja da área do direito, ou das demais áreas, da área da educação também, e que na verdade não são. E essa possibilidade do EAD abria, né, esse precedente, até porque para medir essa questão da qualidade. Exatamente. Né? E até para avaliar a qualidade do ensino é mais difícil fazer isso de forma 100% EAD. A gente tem que ter ciência de que uma determinação como essa impacta diretamente na qualidade de vida do cidadão, porque veja bem, já tivemos casos, inclusive em Itabuna, muitos anos atrás, relacionado a isso, né? Onde uma pessoa, onde ela não estava habilitada para fazer extração de dente, né? Por exemplo, que deve ser feito por um profissional cirurgião, um cirurgião da área ali. Essa pessoa fez a extração do dente e como não foi feito de forma adequada, né, o paciente, ele adquiriu uma bactéria, essa bactéria acabou entrando na corrente sanguínea, a pessoa ficou internada e ela teve bastante dificuldade, foi para a UTI para se recuperar. Ou seja, são danos que muitas vezes pode ser irreversível, pode ser fatal, inclusive. É verdade. Então a gente tem que considerar isso, né? Fora também, né, que quando a gente fala de direito, né, as leis aí que estão em tramitações, a gente precisa de profissionais que estejam comprometidos com isso. Então, a gente não pode ter uma formação feita de, como dizem nas entrelinhas, a ferro e fogo, faca e facão, né? Exatamente. É verdade, muito boa colocação.
da Larissa em relação a essa questão. Mas vamos trazendo uma última informação aqui, e essa tem permeado não só os noticiários televisivos ou de rádio, os blogs, mas também todas as redes sociais, que é a questão dos bebês reborn. Né? É algo inusitado que aconteceu na cidade de Guanambi, sudoeste da Bahia, aqui Guanambi, aquela região ali. Uma mulher levou um bebê reborn para ser atendido na UPA da cidade de Guanambi. Para quem não sabe, bebê reborn, vocês estão vendo aí na imagem, né? São bonecos que chegam muito próximo de uma criança de fato. Para quem olha ali está achando que de fato é um recém-nascido, mas na verdade é um boneco. Uma jovem de 25 anos tentou buscar um atendimento médico para um bebê reborn na unidade básica, na unidade de pronto atendimento, melhor dizendo, da UPA, no município de Guanambi, sudoeste baiano, como já noticiamos. Isso aconteceu no domingo à noite. Imagine aí, você está atendendo ali numa UPA, né, no domingo, em pleno domingo à noite, chega uma mulher, né, já de 25 anos, com esse bebê reborn. A situação foi contida por uma paciente na área externa da unidade de saúde, que percebeu se tratar de uma boneca e convenceu a jovem a retornar para casa. Ou seja, ela não chegou a fazer ficha, nada disso, né? De acordo com as testemunhas, o caso ocorreu por volta das 23 horas. Além de ser domingo, ainda era alto horário da noite. A jovem chegou ao local em um carro de aplicativo, carregando a boneca no colo, como se fosse uma criança, Larissa. Uma senhora que aí havia acabado de ser atendida na unidade, né? Seria cômico se não fosse trágico. Acabou percebendo a movimentação e se aproximou. Ao levantar o pano que cobria o rosto da suposta criança, identificou que se tratava de um bebê reborn, né? Era muito realista, disse a senhora, né? Mas ao olhar de perto percebi que não era, de fato, um bebê de verdade. Conheço a família dela, então é uma pessoa conhecida lá na cidade de Guanambi. São pessoas dignas. Ela tem problemas de saúde, enfim, falou aqui a problemática toda que envolvia aquela jovem de 25 anos e que tentou buscar atendimento médico para bebê reborn, que tem dado o que falar nas redes sociais, não é isso, Larissa? Essa questão dos bebês reborn. Eu tenho uma opinião bem particular em relação a isso. Primeiro, né, que existe ali um marketing muito bem estruturado da marca, né, do bebê reborn, né, que está sendo assim efetivo para a empresa. É um marketing gratuito, inclusive, que está acontecendo, muito bem elaborado por eles, devido que as últimas produções, elas realmente são muito realistas. Então, assim, o bebê tem temperatura, tudo sintética, né? Mas ele tem temperatura, tem batimentos cardíacos também simulados ali, mas tudo de forma muito sintética, né? Tudo de forma muito... E outro ponto que a gente deve trazer para a discussão social é justamente saúde mental, né? Porque não é comum, não é normal você se direcionar, mesmo que você conheça alguém do posto de saúde, da UPA, né? Você se direcionar com uma boneca para um atendimento que é para o público, né? Pessoas reais, então você ali está tendo algum tipo de distúrbio entre a realidade, né, e o devaneio. Então a gente precisa fazer essa análise, né, do comportamento social em relação à saúde mental das pessoas. Maravilha, Larissa. Nós estamos chegando no final do nosso programa de hoje, né? Mais uma vez agradecendo ao carinho de cada um de vocês que nos acompanham diariamente aqui, das 17 às 19 horas. Agradecendo também aqui os comentários precisos da nossa comentarista Larissa Araújo, ela que estará conosco todas as terças e todas as quintas-feiras. Larissa Araújo trazendo os comentários aqui, né, afirmando, a mulher da afirmativa. Um grande abraço também para a doutora Lisdele Nobre, que também tem programa aqui, né, e está nos assistindo, tenho certeza que nos assiste também diariamente. Obrigado pelo carinho da audiência. Se Deus permitir, amanhã às 17 horas estarei aqui trazendo mais informações para vocês. Até mais. TVI, 20 anos contando a sua história.